amigos do Pode Tudo e Mais um Cast. Aqui é o Leandro Negão e mais uma vez com vocês, com um bate-papo ótimo. Eu peço para que vocês deem aquela força pra gente, curta, comente, compartilhe. Agradeço toda essa moral que vocês estão dando pra gente nos outros vídeos, mas ainda precisamos de mais inscritos e horas assistidas, né, Baratinho? Visualizações e horas. Compartilhe com os amigos, tudo. Gente, outra coisa, a gente pede para vocês darem um like para que a gente possa ter mais relevância também. E muita gente às vezes comenta, não dá o like e tal. E é isso. Bom, E hoje, negão? hoje tem um papo interessante, glamuroso. Mais um diferente, né? Mais um papo diferente. Poxa, mas a gente tá conversando aqui em off, falando algumas coisas assim pra gente aquecer a conversa. E a gente vai falar com Ricardo Vilaça, certo? Hoje empresário, mas um cara que ele já foi do glamour. Já tive o meu momento glamour na vida. Ah, mas acho que você ainda deve ter vontade de voltar ou não? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Finalmente saiu, né? Nosso podcast. E a gente veio falando com o Ricardo já há tempos, a gente achou que ele fosse correr. Não, Ele correu, né? Mas ele voltou. Não, vim aqui. É porque é um tema complicado da gente falar, né? A gente tava conversando aqui em off várias coisas, mas Sim. vamos aí, vai fluir o nosso papo. Sim, claro, claro. Você perguntou se eu tenho vontade. Primeiro voltar aqui, né, negão? Sim, sim. Bom, só pra gente explicar um pouquinho. Isso. O Ricardo hoje é empresário, trabalha com... Tem um outro ramo de atividade, mas ele foi um menino de comercial, ator, né? Vamos aproveitar, já que você tá falando isso, deixa eu até vir aqui, ó. Ah, Vamos mostrar o primeiro. Qual que era? Bora lá, Perdão, bora lá. Era o da Seven Boys? Foi onde Então tudo vamos- começou. Pô, e pensa assim, você acha que o Ricardo ele fez pouca coisa ou alguma pontinha ali, outra aqui, com essas fotos que o pessoal chama fazer modelo? Não. Ele trabalhou e passou por empresas relevantes no Pra mercado, galera poxa. entender o que vai acontecer hoje. O Ricardo, na verdade, ele foi o ator, né? Mirim, né? É isso? Na verdade eu sou ator formado, mas eu comecei muito cedo, né? E aí eu comecei na publicidade num tempo em que a publicidade era diferente. Então existiam alguns rostos muito marcantes, né? Umas figuras muito marcantes. E eu marquei época, né? Na publicidade, eu era um dos rostos marcantes dessa Dessa geração aí. aí. Pra galera que tá chegando agora entender, vamos lá, vamos jogar o primeiro Bora lá, aqui, porque aí fica mais, ó lá, vai aparecer lá Mas na tem tela, coisa tá? tão antiga aí que, pô, Olha lá. tem gente que... Olha lá. Uma produção maravilhosa. E aí, negão, lembra disso aí, bicho? Seven Boys, cara. Cara, eu não sei nem te falar que ano que foi isso daí, mas eu devia ter uns 8, 7. Ó, o Ricardo aí aparecendo. Esse dia eu comi tanta bisnaguinha. Acho que daí, desse comercial até hoje, eu não consegui igualar o número de bisnaguinha que eu comi nessa noite. Mas só que imagina, você consegue lembrar, Cara, eu lembro de tudo. no Eu set de lembro gravação, de tudo. Eu lembro, a gente tava até aqui em off aqui passando, eu lembro de todos os textos. Porque, já entrando até no assunto, acho que o que eu sabia fazer de melhor era decorar texto. Então, assim, eu tenho algumas propagandas assim que eu falava bastante, texto longo, e eu sempre decorei com muita facilidade, muito, e nunca fui de ficar naquela noia do texto, eu bati o olho e decorava Já. muito rápido. Que elevado, pô. Talvez, não sei. vezes- Deselevou, então. Mas assim, mas e no set? Assim, grava várias vezes, como que é a agitação? Como que é o controle pra controlar a criança, por exemplo, no set de gravação? Nesse caso da bisnaguinha em específico, eu lembro que, tipo, a gente terminou essa propaganda aí, a gente começou a gravar cedo da noite, sei lá, chegamos às 5 e pouco, começou a gravar umas 7 horas, a gente acabou quase 6 horas da manhã, praticamente 12 horas gravando isso aí que vocês viram, né? 12 horas. Praticamente. Então, assim, eu lembro que essa propaganda bisnaguinha em especial foi muito cansativa, assim, sabe? Claro que a propaganda ela sempre demora demais, a publicidade, né? Porque é muito detalhe, né? Tem que ser perfeitinho, da forma Tem que como ser o diretor perfeitinho. quer. Então sempre foi muito demorado, mas aí quando era alguma coisa que envolvia muita criança, putz, era mais trabalhoso ainda. Eu fiz uma da loja 100.
Cara, se eu não me engano, era tipo 100 e tantas crianças cantando assim. Imagina aquilo. Maravilha E pra coordenar tudo aquilo pra ali. coordenar tudo aquilo ali. Era loucura. Mas eu comecei muito cedo. Eu comecei com 7 anos na publicidade, né? E o pessoal olha e fala assim, não, hoje você vê alguém falando sobre isso, é até bobagem, né? Porque hoje em dia o mercado é outro, o mercado mudou. E hoje em dia publicidade, qualquer pessoa faz publicidade. Mas naquela época não era assim. Naquela época tudo era menos expansivo, né? A comunicação não era igual é hoje. E era um meio restrito pra Era um caramba, meio né? muito restrito. E aí eu comecei muito cedo na publicidade, com 7 anos, e aí comecei a fazer publicidade. E eu tinha uma característica muito marcante, que eu era castanho clarinho, eu tinha um cabelo bem clarinho, e eu tinha umas sardinhas, e é tipo ferrugem, sabe? O pessoal Sim, chamava sim. de ferrugem. E era uma característica que chamava muita atenção naquela época, né? Era um estereótipo muito... que caia no gosto da galera, assim, muito Sim. bem quisto, né? Tinha cara de publicidade. E aí eu comecei a fazer, meu, fiz mais de 120 propagandas, mais ou menos. Putz, 120 propaganda? Eu fiz muita coisa. Dos 7 até os 12 anos, mais ou menos. Só até os propaganda. 12, 13 anos, fiz muita publicidade. Você falou do lance das sardinhas, deixa eu ver aqui, ó. Vou aproveitar. Será que tem algum que a gente consiga dar uma olhadinha nisso? É que, Vamos ver aqui. por causa das imagens. Esse daí já era um pouquinho maior. Pega a tela aí, ó. Eu já era um pouquinho maior. Mas esse comercial foi, tipo assim, um dos que mais... O Carrefour acaba de fazer uma mais grande marcou meu negociação trabalho, com assim. os fornecedores. O resultado? Os brinquedos que a gente estava louco pra ganhar por um preço que os pais vão adorar. Muito bom, velho. Olha lá quem é, ó. Olha, então você já fez um... Por incrível que pareça, a gente fez essa propaganda, mas eu não conheço ela. Na verdade, eu vim conhecer ela depois de muito tempo, num aniversário da Paola Oliveira. Fernanda Souza, né? Isso, Fernanda Souza. Eu fui conhecer ela, já era adulto, em um aniversário da Paola que eu fui no Rio. E eu fui conhecer ela, mas quando criança, essa propaganda estourou na época, tipo, todo mundo conheceu, viu, fez bastante sucesso. Mas eu não conhecia ela. Fizeram... Nós fizemos ela fez em loja, né, e eu fiz em estúdio. Então a gente só foi pro ar junto, mas a gente Mas não se não conheceu. se conheceram. Poxa, interessante. Então foi na festa da Paola Oliveira. Bom, você pode falar sobre essa festa aí ou não? Acho que melhor não, né, Baratinha? Essas coisas assim já não tá na época da inocência, né? Não, a Paola é conhecida da família. Eu sou amigo dos irmãos dela, legal. do pai dela, a Paola também. E na verdade a Paola tá engraçada porque a Paola começou depois de velha, né? A Paola Oliveira, ela tá namorando com... Ela tá com o Diogo Nogueira. Diogo Nogueira. Ela começou depois de mais velha. E eu lembro que ela era fisioterapeuta. Fisioterapeuta? Nada a ver. Ela fazia fisioterapia. Eu lembro que eu encontrei ela num teste de publicidade. E eu, nossa, é por aqui e tal. E aí, beleza, tal. Aí até na época ela tava começando, a gente trocou o telefone de algumas agências e tal. E depois ela virou o que virou, né? Bacana. Ela foi e eu fiquei. Mas só que nessa parte ainda você já começou a fazer um pouquinho de TV, quando você conheceu a Paola e tudo mais. Na verdade, a Paola eu conheço especificamente por um lance familiar, né? Porque a minha família é muito amiga da família dela. Tá. Então, tipo aquela coisa de os meus tios, meus pais, amigos dos pais dela, então a gente se encontrava, eles saíam juntos. Mesmo meio mesmo. Mesmo meio. Antes de tudo, antes da TV. E aí a gente se conheceu por isso, não tem nada a ver com trabalho, não. Né? Eu tenho vários amigos que ainda estão trabalhando hoje e tal, mas assim, eu nem tenho muito mais contato, até porque eu saí desse universo de comunicação, né? De publicidade, teatro, TV, cinema, isso daí eu saí. Mas falando um pouco da minha história, eu fiz bastante publicidade, depois aí eu entrei pro teatro, aí poxa, fui estudar para realmente ser um ator formado, né? Mas isso era seu desejo mesmo, quero ser um ator e tal, depois da publicidade. Eu fui, na verdade, assim, a gente vai entrar aqui num tema legal. É até legal pra galera que tá assistindo saber qual foi o caminho que você... Porque tem muita gente que deve querer, né, chegar onde você chegou. Mas eu nem sei se é referência mais, Rafa, porque mudou muito, né?
Faz muito tempo. Então, por Naquela exemplo... época, A forma como que você você entrou foi diferente do a pessoal forma entra como- hoje. Eu vou te falar como eu entrei. Eu entrei porque minha mãe quis. Então aquela coisa de mãe levou na agência, pô, acho que meu filho tem uma cara legal pra publicidade, eu vou levar. E aí eu fui. Agora, se você perguntar pra mim, você gostava? Não. Por que eu não gostava? Porque naquela época existia um preconceito, vai. Eu também nem gosto de usar esse termo porque eu sou zero mimizento, tá? Sim, Mas sim. existia um bullying. Então, assim, na escola, quando entrava uma propaganda minha no ar, bicho, era terrível, velho. Não, porque, pensa, você fez Bisnaguinha, Carrefour, tudo propaganda que é tudo nível nacional, não é? É, tudo nível nacional. E assim, saía, era tipo assim, ia pro ar, no outro dia na escola eu andava Eu tenho até uma galera ainda que eu encontro de mas- escola, o pessoal me... Aí, ping-pong, plog, não sei o quê. Tipo, o pessoal fica me chamando pelas marcas, sabe? É Sim. mó barato isso. E aí, eu era muito novo, né? Essa onda de publicidade que eu fiz foi dos 7 aos 12, dos 7 aos 11, explodi, fiz bastante coisa. Então, eu chegava na escola e tinha esse negócio, né? Do pessoal ficar tirando barato. Porque a criança daquela época é diferente da criança de hoje. Putz, hoje... Tudo que a gente não queria era exposição, tudo que a gente não queria era aparecer, tudo que a gente não queria era dançar. Hoje em dia, a criançada é TikTok, é dançando, faz publicidade sem ser contratada, Influencer, sabe? né? Influencer. Hoje em dia todo mundo quer ser influencer. Só que na minha época, falando assim, na minha época, parece que eu sou velhão, né? Bom, quantos anos você tá? Eu tô com 38, mas nós estamos falando Tá. aí se eu tinha 7, porra. Você não chegou nos 40 ainda, bicho? Não, ainda não, Rafa. Tô seguro, não vou chegar, se Deus Tá quiser. louco. Mas nós estamos falando aí de 30 anos atrás. Em 30 anos, tempo pra 30 anos, caramba. muita coisa mudou, né? Então, assim, naquela época, tudo que a gente menos queria era aparecer. Então, você pergunta pra mim, pô, você gostava? Eu não gostava porque eu sofria muito bullying. Apesar de estar na mídia, estar na televisão, pô, As que menininhas coisa que mais curtia, legal. né? Então, eu não sei também, acho que curtia, porque depois eu comecei, depois na adolescência, eu comecei a ter esse lado aí, sabe, das Tipo assim, menininhas essa carta na manga. de usar isso em meu favor, Essa sabe? malícia. Essa malícia. Mas enquanto você não tem a malícia, é só zoeira mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, na escola, eu fiz uma participação no Bom Dia e Companhia com a Eliana. Cara, é assim, se tem uma coisa que você me perguntasse com 13 anos, o que você arrepende na sua vida? Que você tem 13 anos, qual o maior arrependimento ter ido no Bom Dia e Companhia? A gente tem essa pagação de mico aí pra... Não, Então, tá nem- vendo nem- aí? 30 anos depois o cara nem- tá falando que é nem- pagação de mico. Você nem pode se- imaginar nem 30 anos atrás o que falavam? Brincadeira, pô. Na escola, meu apelido ficou durante muito tempo Bom Dia. Bom, assim a gente E tem aí mais você ou menos a imagina mesma assim, faixa ó. de idade. Então, Aqui, ó. É. Pera lá, vamos lá. Ô Rafa, meu apelido na escola era Bom Dia. Aí você imagina a professora entrava na sala e falava Bom Dia, sala, e todo mundo, Bom Dia! Bicho, eu queria Bom morrer, dia né? aí, Eu falava Bom Dia e olhava pra mim, porra, eu queria morrer de raiva. Vamos ver aqui, ó. Vou dividir tela aqui. Pô, a gente pode passar essa daí? Pode. Pode. Olha a Eliana novinha, hein? Olha lá. E ainda, olha lá, fiquei dançando TikTok, olha lá. TikToker. aí. Ah, mas você era descoladão pra caramba, né? Ah, depois foi virando um negócio normal, assim, né? Aí fiquei mais descolado. Mas você não tinha vergonha, Não, sempre fui comunicativo, desinibido. Nunca dança tive- e tal. E... Olha lá, olha lá. Sim, olha lá. Nunca tive muito molejo, você pode ver aí. Olha lá. Você imagina isso aí há 30 anos na escola. Mas- Até eu tinha vontade de me zoar, na verdade. Até eu tinha vontade de fazer bullying comigo. Ah, mas é muito melhor assim do que ser inibido. Pelo menos na minha opinião. Ah, sim. Não, melhor. com certeza. Aí, Mas boa. voltando a falar de mercado, de como as coisas mudaram. Então aí você pergunta pra mim, putz, você gostava? Quando eu era dessa idade aí, não. Não por quê? Por causa disso. Do bullying mesmo. Por causa do bullying mesmo. Que eu não considero bullying, era as piadinhas. Sim, Não sim. vamos falar bullying não, porque é um termo muito Muito pesado. pesado, muito mimizento. Então tinha essas piadinhas. Aí eu fui entrando no lance da malícia, de você querer usar isso em seu favor, né? Nesse sentido Porra. aí que o Rafa tá falando. E aí, porra, também fui interessando mais pelo negócio. Aí eu falei, vou estudar, vou fazer o teatro, porque é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E aí quando eu fui pro teatro, eu fiz Macunaíma. Eu sou formado no Macunaíma. E aí eu me apaixonei.
Macunaíma, era do Wolf Maia? Não, nada a ver. Macunaíma é era outro. Teatro Escola Macunaíma, é uma escola... É Teatro Escola É, Macunaíma. Teatro Escola Macunaíma. Existe até hoje, certo? Existe. E aí, cara, me apaixonei pelo teatro, e aí eu fui me apaixonando por atuar mesmo, por tudo Se que era expor. ligado, me expor, de fato. Calma, me expor, né? Dessa forma. É, né? tipo Pra assim- saber, essa galera que tá me vendo aí hoje em Gente, dia, esse negócio de se expor, né? Se expor, Não mas tem nem- OnlyFans, né? A gente tava, não tem OnlyFans. Bom, é que a gente chegou a postar. Não, teve um vídeo que a gente falou. Temas polêmicos, né? Daquele o Teatro dos Macacos. É uma exposição, né? O Teatrinho dos Macacos. Você lembra disso aí? Não lembra? Não. Deixa isso pra um outro dia. Deixa isso. Não, a gente não pode falar muito, que senão o episódio cai. Mas assim, a questão de se expor é muito mais no sentido de você colocar o seu profissionalismo. Isso, na pra que os verdade, outros- eu quis começar a profissionalizar. Tanto é que eu conheci o Rafa, porque a gente fez faculdade junto, de rádio e TV. E aí eu gostava tanto de atuar, só que, puta, aquilo pra mim já era tão natural e tão legal, que eu falei assim, eu vou fazer rádio e televisão porque eu quero entender o que acontece por trás, como que produz, como que faz. Eu queria mesmo, era o que eu queria pra minha vida, de fato. Então eu comecei a fazer o teatro e me apaixonei pelo teatro. Depois que eu fiquei adolescente, a publicidade caiu bastante, diminuiu bastante. Parei de fazer publicidade. Por quê? Porque aí você vai ficando com aquela voz de besouro, você vai ficando A com a voz cara começa a mudar, esquisita. você começa a ficar Mas, por mais exemplo, compridão. eu fiz tanta publicidade, cara, que quando cai os dentes é um problema. Eu tive prótese de todos os dentes. Todos os dentes. Então, caiu os dois da frente, eu tinha uma prótese, como se fosse uma dentadura mesmo. Sim, pra usar. Que eu colocava pra eu não ficar esse período, porque quando caiu os dentes, não é uma figura legal. Se colocar Sim. cara banguela, A dá não pra ser que fazer... for algo específico pra isso. Exatamente. Então eu tive prótese em quase todos os dentes. Caía um dente meu, eu tinha que ir no dentista fazer a placa, não sei o que, pra colocar, pra eu não Isso daí deixar é de uma fazer. coisa interessante de saber. Sabia dessa, Baratinha? Que os garotos de propaganda tinham que colocar prótese? Não, acho que não todos. Eu não mas sei uma- se era um hábito comum, assim. Eu tinha, porque eu queria estar sempre... Legal pra trabalhar. Queria estar sempre legal, fazendo, não queria... Porque, caiu um dente até nascer de novo, você ficou quanto tempo sem fazer nada? Então, minha mãe que queria que eu tivesse eu colocava prótese. Vamos aproveitar, já que ele tá falando dessa época da mãe dele e tal. Tem umas coisinhas aqui que a gente preparou. Opa, tem algumas coisas Preparou especiais. homenagem? Se liga nessa pergunta. tipo- eu acho que já perdemos o time. Vamos- dessa Olha que pergunta. traíra esse Vamos- Rafael, vamos- olha só. olha. Vamos chamar o arquivo confidencial Olha do só. Negão, né? Não é O Faustão. Rafael fez um arquivo confidencial. Você tá de brincadeira, não é possível isso aí. Tô me sentindo no Faustão. Aí, Como sacana. irmã mais velha do Ricardo, né, acompanhei essa trajetória dele aí, levando para teste, acompanhando em viagens, né, estando ali sempre presente. E lembro de uma viagem que a gente fez para o Rio de Janeiro e eu fui como responsável dele, eu nem era maior. Verdade. E aquilo foi algo, né, uau para mim. E o Ricardo desde pequeno sempre foi um garoto muito extrovertido, brincava com todo mundo, onde ele chegava fazia roda para ouvir as brincadeiras, as piadas que ele contava. Ele ia para uma loja de um tio, ele pegava o microfone, saía falando no microfone, enfim, ele sempre foi desse jeito, né? Muito extrovertido e também uma criança muito bonita, né? Sempre chamou muita atenção onde ele Essa é chegava. coisa de irmã, E aí né? a minha Irmã. pergunta iniciar essa trajetória aí na TV, inicialmente foi um sonho da minha mãe, porque ele era uma criança, vendo? né? Não tô mentindo. A minha pergunta é quando ou em que trabalho que você fez que isso se tornou um sonho seu e não mais um sonho da mãe? Boa pergunta, mas eu já respondi, Rafa. Você aí deveria ter soltado tá essa vendo? pergunta É por isso que eu falei, não. antes. Uma, É, não vou perder a pergunta da Flávia, né? Pois é. Mas cara, acho nem que eu foi perder, bem né? isso mesmo, assim, não teve um... Acho que foi quando eu fui pro teatro, que eu descobri o teatro. O teatro me apaixonou. O teatro realmente é um negócio, assim... Mas qual que foi a conexão? Você tá fazendo publicidade, passou pela sua cabeça assim, tipo, poxa, Porque vou estudar porque mais. você já você é considerado, na época era considerado ator. Você fazia publicidade, você já era um ator mirim. E aí o que o ator tem vários
vários mercados, vamos dizer assim. Ele vai para publicidade, ele vai para teatro, ele vai para cinema. Ele pode tinha essas vertentes. Na verdade, até transitar em todos, então né? eu queria conhecer todas essas vertentes. E aí eu fui pro teatro e me apaixonei. Por que eu me apaixonei pelo teatro? Por que o teatro ele é diferente de tudo? Por que o teatro, muitas pessoas fazem teatro por amor? Porque é o único segmento, é a única área onde você tem um contato direto com o público. Todas as outras você tá na tela lá, né? Você não sente aquele calor. Você tá dentro Você do não... estúdio, né, gravando. você tá dentro do estúdio. Então, se tem uma parte do seu texto ou da peça que é engraçada e o público ri, você ouve aquela gargalhada e tudo mais, aquilo te gera uma sensação. Se você vai interagindo, o público ele vai mexendo com você, apesar de ter o lance da quarta parede e tal, de isso não ter que de fato chamar atenção, mas quando você já está à vontade no teatro, você já consegue ter essa percepção. No começo você tem que imaginar que tem uma parede, que você está dentro do estúdio, você não ouve ninguém, não vê ninguém. Mas chega um momento que você está tão à vontade que você já consegue fazer essa interação. E aí é legal você ver as sensações, os sentimentos das pessoas, a risada, um choro, uma curiosidade. Eu fiz uma peça engraçada que... eu fiz Rock Santeiro uma vez e eu era o Rock. Poxa, Rock Santeiro é legal, hein? Isso no teatro? Isso no teatro. E aí começou eu começava a peça, eu era uma estátua. E eu ficava praticamente na frente do público, em pé coberto. Ia ter a inauguração da estátua do Rock e eu era a estátua. Então eu fiquei tipo uns 20 minutos, mais ou menos, de peça em peça, e me mexer embaixo de um pano. E aí eles me inauguravam e tiravam o pano e eu tinha que ficar o tempo inteiro parado olhando pra plateia como se fosse uma estátua. Então, isso é até um fato difícil isso, hein? Difícil, mas você teve que treinar legal pra isso, porque tem que ter uma concentração e fora... É, uma concentração. É aí que tá, porque na televisão, no cinema tal, você consegue maquiar isso de alguma forma, mas você tá ali com o público, você tá de frente pras pessoas, todo mundo fica te olhando assim, deixa eu ver se ele vai desviar o olhar, deixa eu ver se ele vai mexer, sabe? O cara fica te procurando um erro. Sim. Então o legal do teatro é isso, o teatro é muito mágico, na hora que abre a cortina, que você chega, que você sente aquela energia, é um negócio que não dá pra explicar, é diferente de tudo. Então o teatro me apaixonou, e aí eu fui estudar o teatro, só que eu sempre fui muito ruim de estudar, eu nunca gostei muito da parte teórica, então eu tinha um sério problema no teatro também, que eu não gostava de estudar, por aquela facilidade que eu falei no começo das conversas, eu não gostava de decorar, eu não decorava texto. Então o que eu fazia? Eu ia, e aí nos ensaios eu ensaiava com o roteiro na mão, com o texto na mão. E o pessoal ficava maluco comigo, porque o pessoal fala, pô, a gente decora o texto e tal, o cara fica passando aqui com o texto na mão, só que era a minha forma de fazer. E eu lembro, inclusive, que teve uma peça, cara, eu era tão desencanado com isso, que eu lembro que teve uma peça que no dia da estreia, isso chega até a beirar a irresponsabilidade do ponto de vista eu lembro que no dia da estreia, me bateu um desespero porque eu não sabia o texto. Eu era tão desencanado que eu nem pegou o texto para poder decorar. Eu passava nos ensaios o texto, mas a gente já estava na semana da estreia e tinha várias cenas que eu não era seguro do texto. E aí esse dia, essa peça em especial me deu um gelo na barriga, porque eu falei, meu irmão, ferrou. O que eu vou fazer agora? Então assim, o legal do teatro era isso, eu tinha essa facilidade de decorar texto, era a minha maneira de trabalhar no teatro, era Só uma pergunta, e o risco do branco? Cara, já aconteceu, isso é uma pergunta legal, o risco do branco... Tipo, o teatro é punk porque acontece várias coisas. Sabe o que aconteceu uma vez comigo no teatro? Até cortou o raciocínio do que eu ia falar. Não sei se o pessoal vai ficar curioso, mas também já nem lembro mais o que era. Mas isso é uma pergunta muito legal. Sabe o que o branco acontece pra caramba no teatro. É direto. Você vai assistir peça de ator renomado, consagrado aí, galera, dá branco mesmo. Uma vez, sabe o que aconteceu comigo? No teatro, no meio da peça, minha voz parou. Parou. Eu não sei o que aconteceu, se secou minha garganta, eu fui falar, não saiu. E eu tava sozinho na frente do palco. Cara, me deu um desespero na hora. Aí eu consegui enrolar, fiz uma improvisação e tal, e saí de cena, fui pra coxia e mandei o pessoal seguir.
E aí me deu um desespero porque eu entrei no camarim, eu falava, minha voz não saía e ninguém tava entendendo nada. E aí eu comi uma maçã, bebi água e tal, e a voz foi voltando aos poucos. E a peça foi desenrolando com todo o elenco no improviso, porque eles perceberam que aquilo estava acontecendo comigo e não tinha o que eu fazer. E aí, graças a Deus, o elenco inteiro conseguiu improvisar ali, conduziram o enredo, a história numa boa, até que eu consegui voltar. Né? E teatro não tem pausa, né? Teatro não tem pausa, e nem você vai falar assim, ó, falhou aqui minha voz, espera só um pouquinho, público, deixa eu tomar água ali. Puxa Tem que ser no vida. improviso. E esse é o legal do teatro, eu sempre fui muito de improvisar. Então, até nos ensaios, eu tinha um diretor, o Luiz Baccelli, global, falecido, que Deus o tenha, um cara, putz, apaixonado nele, assim, um cara sensacional, sensacional. Famoso, se você vê ele... O nome não é Luiz estranho. Baccelli, Luiz ele cortou, ele era o cara que cortou o cabelo da Carolina Dickman quando ela teve que raspar a careca. e tal, Putz, não sei o quê. aquela cena, até o Uma trailer... cena, é uma cena emblemática dele. O trailer a música que acompanhava, acho que é Love by Grace, né? É, isso mesmo. E aí... eu era apaixonado nele, só que e a gente se dava muito bem porque ele entendia a minha maneira de trabalhar no teatro. E ele tipo assim, a gente se gostava muito, né, da nossa forma de trabalhar, Sim. ele me deixava à vontade. O pessoal ia falar com ele que eu não decorava os textos, que eu não estudava, que eu não sei o quê. E ele falava, deixa o Ricardo, deixa o Vilaça, deixa ele fazer do jeito dele, que na hora eu sei que ele vai resolver. E eu resolvia mesmo, modéstia à parte, eu conseguia desenrolar bem. Então acho que esse foi o ponto mesmo que eu virei a chave do fazer porque eu quero e fazer porque minha mãe queria. Então acho que foi quando eu conheci o teatro. E aí, depois do teatro, eu conheci o cinema em 2007. Na verdade, eu tive algumas experiências no cinema fazendo curta-metragem, mas nada se compara a um longa-metragem, né? E ainda mais um longa-metragem igual foi o nosso filme, que teve uma repercussão legal, que foi um baita filme, chama Casa de Alice. Poxa, Casa de Alice bom, pelo menos eu conheço, eu cheguei a assistir o filme. Você assistiu? Eu assisti o filme. Ah, legal. Aí, assim, claro que eu olhando você, e aí, Casa de Alice, eu falei, caraca, meu, é o Ricardo. Porque você tá com uma outra configuração ali Sim, né? no papel. Sim, eu tava... primeiro que era bem mais novo, né? Bem mais... Estamos falando de 2007, estamos falando de já faz um tempo, né? Mas eu tava, cabelo pintado, brinco, enfim, outra... Vamos passar um outra pedacinho? configuração. Pô, vamos Pode passar, Aproveitar que vocês estão falando. Passa. Antes que eu perca o time de novo, peraí. Olha lá, peraí. Essa cena é boa, hein, meu. Não, tá bom. Obrigado. Você é o que tá de camisa aí comendo mamão. Bem diferente, né? Casa de Alice 2007, né? Isso. Ô vó, você comprou mamão? Não. Você tá comendo esse mamão, moleque? Sim, velho. Esse parado você comprou, velho? Não, essa porra é minha, moleque. E aí, pra Você tá que comendo tacar o essa bagulho porra? no chão, velho? Não vai limpar não, vó. Deixa que esse moleque vai limpar. Não vou limpar essa porra. Não vou limpar essa porra desse chão. Limpa esse chão. Pode, Limpa essa porra desse chão, Sabe moleque. quem é o franga? Franga, moleque. É ele. Quem que é franga? É ele. Pede desculpa pro teu irmão, Não vou moleque. pedir, sai daqui. Para com isso, Betinho. Meu rádio! Porra é essa? Vixe! Pô, e o cenário, hein? Espera aí, você vai ver o cenário. Esse é o anúncio de merda. Quem é Michel? Deixa minha mãe chegar na parada, você vai ver o que vai acontecer com o cenário. Quem é Michel? Quem é Michel, moleque? Quem que é Michel, moleque? Quem que é Michel, moleque? Quem que é Michel? Tira a mão de mim, caralho! Quem é Michel, moleque? Me arrepio até hoje Não. essa cena. E a porrada comendo franca mesmo. É porque não tá me filmando, mas eu tô gritando aí, tô apanhando aí. Deixa de ser louco! Sai daqui! Deixa de ser louco! O cinema me deu a oportunidade de trabalhar com alguns nomes feras, né? Os nomes consagrados. Carla Ribas, putz, a Carla, uma excelente atriz, ganhou tudo com esse filme aí, tudo. Ela foi tipo o Messi do ano, assim, ela ganhou tudo. Esse filme aí, Casa de Alice, foi premiado, né? Foi, nós ganhamos uma porrada, eu não vou saber o número, assim, mas foram mais de 20 prêmios. Poxa. A gente viajou bastante lugares no O mundo. elenco foi viajando. Não foi o elenco todo, mas eu fui pra premiere em Nova York, no MoMA, a gente participou do lançamento Poxa, do que filme bacana, lá. cara. Fui pra alguns festivais de cinema, fui pra Real da Ajuda, enfim, rodei um pouco com o filme, sim. E, pô, Zé Carlos Machado,
que também era meu pai no filme, Carla Foi Ribas. um ano depois de O Zé terminar Carlos a facu, né? Machado é o Negrão? Não. Não, aquele é o Luciano Quirino. Luciano Quirino. Luciano Quirino, baita ator também, tá no ápice. A gente se forma em 2006, você grava esse filme em 2007. Eu né? acho que foi, Rafa, eu sou meio Depois ruim de formado, ainda você pegou, fez o filme. A gente entrou em 2003. Berta 2006. Zemmel. Berta Zemmel era minha avó, essa senhora. Ela Sim. fez o casamento de Romeu e Julieta, que é o corintiano Sim, e palmeirense, sim, sim, lembra? Ela lembro. é Sim, é verdade. a Berta, puta, atriz Ah, renomadíssima, né? que é o Conhecidíssima. Marcos Rica com a Luana Piovani, não é? Isso, exatamente. E ela era minha avó no filme, eu era o queridinho da vovó nesse filme aí. Então, assim, o cinema me trouxe pra esse universo de fato, assim, né? Na verdade, o filme, A Casa de Alice, quando eu fiz o filme, eu falei assim, agora vai. Agora eu explodi. Porque aí, pô, Festival de Cinema do Rio, eu fui... Paulo Betti vindo falar comigo. Pô, Um só monte, né? Todo os mundo, né? reconhecidos. E aí você chega, pô, você é do elenco, aquele glamour, aquele negócio e tal. Você sobe no palco, aí você tá... Eu tava, porque na verdade o Casa de Alice, a gente lançou junto com o Tropa. foi na mesma época, mais ou Foi na menos? mesma época, a gente lançou... Poxa, Tropa de Elite é tanto tempo assim, 2007? Não, na verdade é que gravamos em 2007. Eu não me lembro quando lançou, mas foi... Lançou algum tempo depois. Acho que foi por aí. Casa de Alice, acho que é 2007. mesmo. 2007. Foi 2007, né? E o Tropa, então, foi no mesmo ano. Lembro que foi no mesmo ano, a gente... Dá um Google aí, negão. Todos os festivais de cinema, a gente tava junto. Então, assim, você imagina que já tinha toda essa ambiência do cinema nacional, que na verdade foi quando... Eu falo que eu peguei, assim, a virada de chave do cinema nacional. Porque quem virou mesmo a chave do cinema nacional foi Tropa de Elite, Cidade de Deus, essa época aí desses filmes. E a gente lançou junto, a casa tava junto, então todos os festivais de cinema tava naquele ápice, todo mundo, então... 2007 mesmo. 2007. Outubro de 2007, Tropa de Elite. E aí eu tava junto com esse povo, então tava nos festivais com todo toda esse a galera. pessoal, a mídia bombando em cima do cinema nacional. É porque o cinema nacional acho que foi a fase que mais teve repercussão, né? Sim. Também. Sim, porque depois disso, aí eu não sei se é porque eu saí do universo também, mas depois disso ele deu uma baixada, e aí vem alguns filmes muito emblemáticos se destacando. Mas em 2007, Teve um boom, 2008, específico foi quando virou a chave mesmo do cinema nacional, foi o Tropa que fez isso daí. Então, pô, a Carla ganhou melhor atriz em uma porrada de festival concorrendo com Tropa. Teve até filmes bons antes. Mas só que assim, era tão às vezes espaçado e a divulgação não era tão abrangente, né? Sim. Na verdade, o Tropa, ele trouxe o cinema para outro patamar, né? Ao meu ver. Cidade de Deus, Tropa Cidade de Elite. Deus, eles trouxeram uma exposição diferente pro cinema. E aí Casa de Alice também. Então, a Casa de Alice, eu acho que, assim, apesar do filme ser ótimo, o filme ser um filme maravilhoso, não é porque eu participei, mas o filme é sensacional. O gênero um filme legal. drama, é isso? É um drama, né? Conta a história Na verdade, o filme é um filme muito inteligente, ele tem umas mensagens subliminares ali na história toda, então é um filme bacana, assistam. Vale a pena, pessoal, assistir. Vale a pena. Então, assim, não é um filme muito tão comercial como Tropa, como Cidade de Deus, como esses filmes que tem um enredo, uma história que chama atenção, de violência, de tráfico, de tiro. O nosso tem o formato do cinema nacional antigo. Mais intimista, mais familiar. Intimista, é um filme muito silencioso. Tem vários momentos no filme que o silêncio fala, que coisas que você não vê em filme tão comercial assim. Sim. Então a gente tinha essa configuração de cinema antigo, mas pelo fato da gente ter lançado o filme nesse momento, eu posso falar que a gente surfou essa onda aí, né? Poxa, bacana. Então, foi muito legal. E aí me trouxe para um outro patamar, né? Eu falei, putz, agora minha carreira vai. Mas aí foi engraçado porque foi aí que não foi, né? Foi aí que parou. Logo depois do filme, foi quando eu fui desacelerando, voltei pro teatro, fiz algumas coisas de teatro. E aí fui parando, até que eu... Poxa, mas aí você desanimou um pouquinho. Poxa, eu vou te colocar numa saia justa, velho.
É que Não, vamos mostrar. Mostra, ô Rafa, põe umas propaganda antiga aí. Vamos falar do antigo aí, que ele quer me colocar em saia justa. Você contou um negócio pra gente em Não, off. tem umas propagandas Segura aí. essa daí. Eu acho que eu já perdi o time, mas eu não vou deixar de passar essa outra aqui. Trairagem. As perguntas, eu já vi ali. As perguntas das minhas irmãs é tudo trairagem. Elas participaram de todos os bullying, pô. Como é que elas. Óbvio que vai vir palhaçada aí. Bom, com o irmão é bullying art, pô. É bullying art. Mas eu não, Essa é sua irmã mais nova. Minha irmã do meio, é. Tudo eu bem? não vou perder a oportunidade. Acho que eu já perdi o time também. Quantos irmãos? Bom, eu Três. sempre acompanhei a trajetória do Ricardo desde muito cedo como ator. Eu ajudava ele a decorar textos, a gente passava horas mudando a entonação de voz e a maneira como se expressar, enfim, melhor as emoções. Mas cada um sabe o quanto entrega de si e o retorno que espera, né, daquilo que está fazendo. E eu queria saber do Ricardo quando foi que ele sentiu que ele não ia ter o retorno que ele esperava, ou qual foi o momento em que ele percebeu que aquilo não era para ele e era hora de parar. Agora foi o time certo, hein? Aê, Rafael. bem, Agora... na veia. Cara, na verdade, eu largar, tiveram vários fatores, né, que me fizeram largar. O pessoal vai olhar e falar assim, mais um ex-ator frustrado que não virou nada, e aí tá ali dando um monte de justificativa. Eu vou falar um negócio aqui que vocês podem falar assim, você que tá ouvindo aí, que tá assistindo, vai falar assim, olha aí, o frustradão, dando uma de rebelde. Cara, se tem uma coisa que eu agradeço a Deus na minha vida, é de não ter dado certo. Hoje, se você falar assim, qual um livramento aí que você teve na sua vida foi de não ter dado certo. Eu não iria me adaptar a esse universo. Hoje. A esse novo momento Acho que na verdade... da indústria artística. Acho que na verdade eu não teria a família que eu tenho, eu não seria a pessoa que eu sou, não teria as crenças que eu tenho. Acho que eu seria outra pessoa. E aí hoje eu não me vejo. E um dos fatores de eu ter parado foi realmente olhar dois caminhos, duas condições de vida, duas direções mesmo, e falar assim, pô, vou optar por aqui, porque acho que aqui faz muito mais sentido com aquilo que eu tenho de criação, com aquilo que eu tenho de família, com aquilo que eu tenho de valores. Então, esse é um dos fatores. Então, assim, pô, Ricardo, você se arrepende? Tem vontade? Se você perguntar assim pra mim, falar assim, Ricardo, você gostaria de fazer o que hoje? Eu adoro isso aqui que a gente tá fazendo. Adoro. O Rafael sabe, na faculdade eu fiz rádio e TV. Mas se você perguntar o que eu fazia na faculdade, eu não fazia nada, eu só atuava. Todos os trabalhos o pessoal dirigia, produzia e eu atuava. E pra mim, eu falei, putz, fiz a faculdade perfeita, não preciso fazer nada. Precisava do Ricardo, era com ele na frente das Não preciso fazer nada. Então, assim, eu adoro isso aqui, adoro falar, putz, sou extremamente comunicativo. A desenvoltura pra você em frente às câmeras é algo tranquilo. Super tranquilo, não tenho problema nenhum quanto a isso. E gosto, sou apaixonado por isso. O que me afastou do meio artístico, vamos dizer assim, foram pessoas, condutas, valores, crenças. Bom, aí... E aí a gente pode entrar nesse tema, porque é um tema bem polêmico. Polêmicas. Vamos falar um pouquinho sobre a questão drogas. Você topa? Topo. Você acha que sim, é um meio que acaba, infelizmente, muitos entrando nesse caminho e atrapalhando quem não quer estar engrenado? E às vezes você não estar engrenado atrapalha também em algum papel ou outro? Legal, é assim. O meio artístico, ele se tornou um meio onde tudo pode, onde tudo vale. O importante é você ser feliz. Então tudo vale. Então, qualquer assim, quebra de regra. Quanto mais você quebra regras, quanto mais você, naquela época, era diferente, mais você ganhava notoriedade, mais espaço. Então, assim, eu comecei a me sentir... eu sempre me vi, principalmente quando eu fui pro teatro. O teatro é mais intenso do que isso. É mais intenso ainda que TV. É, mais intenso do que a TV. O teatro tem muito disso. E aí eu já senti que eu era diferente. E eu não tô falando diferente no sentido positivo, julgando aqui quem é melhor e quem é pior. Eu tinha princípios, valores, condutas, tinha uma postura diferente, eu me vestia diferente, eu falava diferente das pessoas. E aí eu comecei a perceber que eu tava num ambiente
estranho. Te deixava um pouco constrangido. De Isso, uma só forma? que deixava. No começo não, mas aí depois aquilo foi ficando tanto, ficou um negócio tão maçante pra mim que eu comecei a me sentir o bicho grilo. Então, assim, o pessoal era todo mundo diferente daquilo que eu considerava normal. E aí eu comecei a me sentir o bicho grilo. Eu falei, opa, eu vou sair desse ambiente. Então, assim, você tá falando de drogas. Eu nunca usei droga, velho. Eu não tenho nada contra. Se quer usar, o problema é seu. Mas eu nunca usei. Eu venho de uma família muito tradicional. Então, assim, sempre tive muito medo, muito receio dessas coisas. E aí eu tive que conviver com situações envolvendo drogas no meio artístico que me embrulharam, era um negócio, coisas muito pesadas, mesmo de você ver pessoas ali no seu dia a dia, no seu lado. Poxa, mas e como consegue trabalhar, Ricardo? Assim, porque eu penso assim, te altera ao ponto, muitas vezes. Eu nunca vi, pra te falar a verdade, eu nunca vi, não presenciei, não que não possa existir, mas eu nunca presenciei ninguém se drogando para trabalhar. Mas sabia que utilizava... Mas era assim, nas festas, festas, Pô, em off. Então, assim, começou, você pergunta, rola muito. E hoje em dia, assim, cara, hoje em dia já é assim na sociedade, já né? tá mais natural ainda, né? Já é na sociedade. Se você não fuma um baseado, se você não usa droga, você é antiquadro. Você é um cara careta, né? Na minha época, na época que eu tava nesse meio, era um negócio mais intimista ali, era mais daquele era um grupinho, meio, daquele grupinho. Então eu sempre fui o caretão mesmo, desse universo, desse meio, sempre fui o caretão. E as festas muito pesadas, assim... Que chega um ponto assim, que você até quer curtir, ou até conhecer outros atores, para ter essa troca, mas por fim acaba sendo uma festa que não é tão produtiva para isso. Não é produtiva. E assim, a gente tá falando de drogas, mas é em todos os sentidos. Eu sou um cara zero preconceituoso, de verdade. Não tenho preconceito nenhum. Eu tenho aquilo que eu acho, que eu considero certo na minha cabeça, mas se você pensa diferente, tá tudo bem. E aí é um meio em que vale tudo em todos os sentidos. Seja no sentido da sexualidade. Sexualidade é interessante falar sobre. Seja no sentido da sexualidade. É um meio que vale tudo. O famoso o teste do sofá. O teste do sofá existe, lógico que existe. Eu nunca presenciei, nunca fiz. Né? Mas existe, eu tenho até um caso muito próximo a mim que foi convidado a fazer o teste do sofá e não quis fazer. Enfim. Mas quando a gente fala de droga, quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de relacionamentos, tudo vale, cara. Tudo vale. E aí eu que sempre fui um cara cheio de princípios, cheio de valores, família tradicional, nordestina, meu pai, minha mãe, meus tios, todo mundo, tudo muito regrado. Eu me vi num universo onde tudo isso daí começou a se tornar um negócio muito evidente. Eu falei, opa, deixa eu... Você falou sobre sexualidade, tudo muito evidente. Algo que foi um polêmico, que tentam desmentir, mas nem tanto, que falam sobre a questão do Bruno Gagliasso, a Eubank lá, que eles têm um hotel, que o pessoal fala, o Surbão de Noronha lá. Cara, mas não precisa ir longe, né? Você pega a própria farofa da GK hoje. Putz, a farofa da GK foi... Cara, falar, né? Pronto, a farofa da GK é um exemplo de como pronto, acho que a gente achou um ponto aí legal da gente falar. É isso, a farofa da GK é como se fosse o universo artístico que eu convivia, só que de uma forma micro, né? Sem ser exposto. Então, hoje em dia, os caras transformaram... Isso foi crescendo tanto que virou uma festa, velho. Olha que loucura. Tipo e assim. é uma festa divulgada como se aquilo fosse maior legal. Eu acho uma puta esculhambação. Eu acho uma baita de esculhambação. Vai todo mundo lá, todo mundo se pega, todo mundo se come, todo mundo se relaciona. Agora... Droga, bebida, à vontade. E tá todo mundo lá aplaudindo, velho. Pra mim, isso não faz o menor sentido. Mas agora estão metendo pau, né? Você viu? Agora estão criticando pra caramba. Mas é porque também, pô, vai virar o que aquilo lá, cara? Vai virar o quê? O que mais falta acontecer nessa farofa da GK? Você ficou sabendo, Baratinha, dessa questão da farofa? Foi por cima. Não, fiquei por sim, cima. que a mídia falou assim, mas enfim. Não, mas falta acontecer mais o quê? Entendeu? Eu vou contar uma piada agora. O Tirulipa
tirou o... O desamarrou biquíni, o biquíni da menina. Né? Ele ficava fazendo isso na banheira das E meninas. tipo assim, pelo que dizem... Aí ele falaram assim, você vai ficar de sacanagem? Pô, como assim, né? É uma piada, chega a ser uma piada, né? Porque parece que ele foi o mais leve, o cara que pegou mais leve foi ele e foi tirado da festa, né? Exatamente. Se você for olhar, é aí que tá. Isso que me incomoda, isso que me incomoda hoje das pessoas desse meio, pra falar Massacraram a verdade. um cara, né? Claro que massacraram. Sabe por quê? Porque assim, esse povo, esses artistas, vou generalizar, falar todos não, mas grande parte deles, a maioria deles, até a gente vai entrar em fator político, nem vou entrar nisso daí, mas é muito assim, eles querem ser politicamente correto, mas não se dá o valor, sabe, pra você ser julgado politicamente correto. Sim, sim. Então assim, como é que você vai reclamar que o Tiro Lipa tava fazendo uma sacanagem com as meninas, tirando o biquíni? Porra, se elas mesmo tiram. Não, elas Se elas vão lá pro Dark Room, tem o Dark tal, Room, pô. entendeu? Como é que você vai exigir o mínimo de respeito se você tá num lugar desse, velho? Você não. Não, com certeza a menina saiu do Dark Room, tava lá na mini banheira do Gugu Aí ali. ele olhou pro Tiro Lipa e falou, me respeita. Me respeita. Porra, tá de sacanagem. Me respeita. Tudo que você não quer e tudo que você não tá em busca é respeito. Desculpa. Nós vamos ser cancelados, né? Tudo bem. Não. Pode falar, Baratinho. Bom, se for cancelar, cancela a gente eu. Aí vai não ser cancela o podcast dos caras, porque nem é sobre isso, mas pode cancelar eu. Eu começo a falar desse assunto aí, já que eu já começo já começo a me exaltar, tá vendo? Não, mas isso aqui é Você interessante. não podia contar algum caos, não, dessa parte do dia que você leu o roteiro lá? Traíram, a gente conversa em off. Não, cara, mas é assim. Ó, tem a ver, não tem? Isso também fez, lógico isso que fez tem- um lógico ponto que tem a de, ver. foi um ponto de virada também que você falou, lógico que puta, tem a meu, ver. não dá pra mim, né? Por exemplo, eu não sou um cara homofóbico, não sou. De verdade. Quer ser, o problema é seu. Mas eu volto a falar, eu tenho a minha percepção do negócio. E aí começou. Não, você tem o direito de não querer fazer Claro. certas coisas. Com certeza. Bom, E aí começou isso ficar muito latente. É um meio onde tem muito homossexual. Né? Sim. Tem muito gay, muita lésbica, tem muito. Então, assim. E aí eu era inserido num meio que, putz, parecia que eu tava cercado. E aí eu era o hétero, então eu sempre. Aquilo não é que me incomodava, mas me gerava uma sensação de insegurança. E também é exclusão, né? Porque se você... Era tipo isso, como se fosse uma exclusão mesmo. Então, assim, o cara vinha te maquiar e eu ficava com aquele receio, sabe? De ou agir de alguma forma que o cara fosse achar que eu tava sendo preconceituoso, mas também não queria dar muita abertura. Então, você percebe quando você tá o tempo inteiro incomodado? Sim. Por quê? Porque eu tava no meio onde as coisas não aconteciam do jeito que eu acreditava que elas deveriam acontecer, que estavam dentro dos meus valores. Então, esse é um exemplo perfeito. O cara veio me maquiar, eu não queria falar algumas coisas com medo dele me julgar homofóbico, preconceituoso, é o hétero lá que não quer, mas também não queria dar um espacinho a mais, porque senão Sim. correu o risco do cara vir me assediar, fazer uma brincadeirinha comigo, e aí eu não ia gostar. Então, Sim. assim, aquilo começou a me incomodar. E essa história que o Rafa tá falando pra eu contar é uma história engraçada. E aí, respondendo a pergunta da Vânia também, esse foi um dos motivos de eu ter parado. Mas fala se você quiser falar, tá? Não, vou falar. Sem pressão, o Rafael tá ali, que vocês não fa- ele tá apontando uma pistola pra mim. Fala se você quiser falar, mas fala. Não, depois que eu fiz o filme, aí eu comecei a receber alguns convites pra cinema. Você tá no meio, tá inserido no meio, né? O pessoal vai chamar. Aí um amigo me ligou. Ricardo, ator, um amigo meu ator. Não vou citar nomes, prometi que não ia citar, não vou citar, mas ele é conhecido. Aí ele me ligou. Pô, Vilaça, meu, beleza, tal, não sei o quê. Tô produzindo um filme aí, tô com o diretor, blá, 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 blá. E a gente tá montando um elenco e, puta, queria você no filme. Pô, que legal. Outra já tá rindo. Queria você no filme. Aí eu falei, pô, que legal, velho. Obrigado pela lembrança, obrigado pelo convite e tal. Do que se trata? Aí ele, pô, é um filme assim, assim, assado. É pra fazer meu par no filme. Aí eu falei, como assim meu par? Aí ele falou assim, não, é pra fazer, conta a história de um casal de jovens e tal, e aí é pra fazer o par, eles têm um relacionamento amoroso. Aí eu,
parei assim, falei, relacionamento amoroso, né? Putz, e seu brother. Meu brother. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu já ia falar o nome do cara, né? Ô fulano, me manda o roteiro aí, deixa eu dar uma olhada. Aí eu olhei o roteiro e tal, pô, não tinha nada demais assim, né? Eu olhei e falei, pô, beleza, tá tranquilo. Falei, fulano, deixa eu te perguntar uma coisa de verdade mesmo, rola beijo, rola algum contato, alguma coisa? Não, rola um beijo no final, tal, entre a gente e tal. Bia, pô, eu pensei em você porque a gente já se conhece, a gente é amigo, pô, acho que vai fluir legal entre a gente. Eu falei, como assim, brother? Como assim? Não tenho nada contra, mas, porra, como assim a gente é amigo, a gente vai se beijar legal? Aí eu falei, velho, você vai me desculpar de verdade, independente da gente ser amigo ou não, eu não vou fazer aquilo que não vai de encontro com aquilo que eu acho certo, com aquilo que eu acredito, mas que eu respeito. Então, assim, eu seria errado se eu falasse pro cara assim, pô, não vou fazer, acho que você não deveria fazer, porque eu sou contra. Não, velho, eu só não vou fazer porque isso vai totalmente ir na contramão daquilo que eu quero e que eu quero deixar, porque assim, o Rafa tá passando aí um monte de comercial meu, vai passar, né, Rafa? Até ficou um monte aí sem passar. Tem mais um monte. Mas eu não queria deixar esse registro na minha biografia, né? Vamos dizer assim, no meu acervo pessoal, não queria ter um registro desse, né? E aí isso foi um ponto-chave. Por quê? Porque aí eu não lembro se foi ele, mas foi alguém que falou, pô, mas você não é ator? Ator tem que fazer tudo. Eu falei, então, mais ou menos, ator tem que fazer tudo. Ele falou, mas você não faria um ladrão? Você já não fez um papel de trombadinha, blá, blá, blá. E aí realmente me fez pensar. Mas até a gente conversando aqui em off, você citou um negócio totalmente legal, diferente, você pode até falar aí. Porque algo relacionado à nossa intimidade é muito mais difícil de fazer do que um traço de caráter. Sim. Porque o bandido é um traço de caráter deturpado. Agora, íntimo com alguém são questões totalmente diferentes. Exatamente, esse é o ponto. E aí essas coisas foram me chateando. Aí eu comecei a perceber que eu não estava enxergando a arte da maneira que o pessoal enxerga, onde vale tudo. Sim. Não vale tudo. Eu até vi uma postagem. E a questão, para o pessoal entender, a gente está falando sobre, não é nem a questão da homofobia. Para você, o beijo é uma intimidade que você não gostaria de fazer com um amigo. Isso, exatamente. Aí o pessoal fala assim, mas se fosse uma mulher, você não beijaria? Você não já fez beijo técnico? Já fiz. Já fiz. Só que depois que eu comecei a namorar que é minha esposa hoje, a Karen, ela não gostava, ela não queria. Ela não queria que eu fizesse. Então, se eu fosse fazer... Mas tem muito ator famoso que o parceiro dá uma brecada com essa questão de beijo técnico também, né? Cara, porque é intimidade, né? Assim, não é bem técnico. Existe... Tá, o outro polêmico. Existe beijo técnico? Existe beijo técnico. Existe beijo técnico. Mas sabe o que muda? A língua, só. No mais, você tá ali num contato afetivo, pô. Você tem que demonstrar afeto. Não é que você tá num beijo técnico, você tem que passar aquilo. E aí você vai falar pra mim que você vai dar um beijo numa pessoa, mesmo que não tenha língua, e você não pode despertar qualquer tipo de desejo ali. Desculpa, eu não consigo enxergar dessa forma. Antes de sermos atores, nós somos seres humanos. A gente tem sensações, a gente tem sentimentos e tudo tanto mais. É que forma muito casal, né, também. E a gente está se relacionando ali entre pessoas. Então, assim, eu nunca consegui separar 100% a minha persona, Ricardo Vilaça, do papel do ator. Então, assim, se aquilo feria princípios, se aquilo mexia com o meu Ricardo, eu não queria fazer. Mas acho que é uma forma também de se respeitar, né, Ricardo? Sim, eu vi até um ator, até mandei esses dias aqui, eu vi uma matéria, eu falei, putz, legal isso aqui pra falar no podcast. Ele é um ator cristão, vou ver se eu acho aqui, que ele se recusou no cinema de fazer um papel porque feria princípios dele. Ele falou uma frase, eu vou ver se eu acho aqui, mas ele falou uma frase que eu falei, putz, sensacional que esse cara falou. Quer ver? Eu vou achar aqui. Eu não vou ficar procurando aqui no meio do podcast, né? Não, aqui, ó. Ator cristão recusa papel com palavrões e sexo e justifica. Ele justificou. Tenho princípios. Então, assim, eu vejo isso daqui e eu falo... Eu nem sei o nome desse ator aqui. T.C. Stallings. Não sei. É o
o cara que fez o Quarto de Guerra, um filme. E aí eu vejo isso aqui, eu falo, é isso. É exatamente isso aqui, ó. Não é todo ator que precisa fazer tudo. Existem atores que podem encaixar em características e trabalhos diferentes. Esse é ator. Exatamente. Você não precisa se agredir, né? Exatamente. Exatamente. É o fato de se agredir. E aí esse meio começou a me agredir. Em todos os sentidos, em todos esses aspectos que a gente falou, eu comecei a me sentir agredido. Então, assim, quando criança, tudo era legal, era bonitinho, porque você é tratado como criança, não existe malícia, não existe maldade. Blá, blá, blá. O que me incomodava era só o fato do bullying. E aí depois que você vai amadurecendo, você vai se tornando um homem, você vai se tornando um adolescente, aí essas coisas vão se tornando mais latentes ali, vai te incomodando, aí você toma uma decisão, você fala sim ou não. E um outro ponto importante também que eu não posso deixar de citar é a questão financeira, né? Hoje em dia... Conta a história lá do jogo. Não. Do São Paulo. Ô, Rafa, você também comigo. Não, tem não. financeiro, que você se ligou que ali, opa, pera aí. Ali foi só um ponto, mas eu já tinha sentido isso, até porque... Não precisa citar nomes. Mas contando o caos já... Engraçado que é a mesma pessoa, o cara vai falar, caralho, ele só lembrou de mim no podcast, né? Pô, como é que ele não assista, né? Nem vou divulgar nas minhas redes sociais. Questão financeira. Não é igual hoje. Hoje em dia, qualquer influencer, os caras estão nadando de braçada de ganhar dinheiro. Antigamente, cara, na época que eu fazia publicidade, tudo bem, que o valor do dinheiro era outro. Mas mudou a forma, né? Mas imagina se tivesse Instagram naquela época. Muito mais. São os meios de captação de até grana os é maior, meios de né? captação de grana é muito maior. Imagina se tivesse Instagram naquela época lá que você estava fazendo os comerciais. Porra, eu sério mesmo, se eu tivesse nessa época aqui, talvez eu fosse um influencer famoso, assim, mas eu peguei tanto rasco por tudo isso que eu não quero, velho. Não quero. E aí, questão da grana, por quê? Porque naquela época, pra você fazer uma publicidade que te dava muito dinheiro, os caras pagavam R$500, R$800, R$700, com um contrato de 1 ano de exclusividade. Então você fazia Coca-Cola, depois você não podia fazer outro refrigerante. Você fazia Carrefour, você não podia fazer outro supermercado. Você fazia, então assim... Falar que dava dinheiro, não dava dinheiro, né? Até eu fiz uma participação no Programa Livre, o Rafael tem aí. Boa, vamos pôr, peraí. Eu era uma figurinha tão carimbada que eu fui chamado para ir no Programa Livre para falar sobre, tipo isso aqui que a gente tá fazendo, só que eu fui quando adolescente. E aí o cara falou, aí dinheiro, tal, não sei o que. Eu falei, eu guardo tudo, vou fazendo uma poupança, tal. O cara falou, mas você não gasta? Eu falei, eu compro som, televisão, esses negócios. Só que, mentira, tudo que eu comprei com o dinheiro das publicidades foi um som Aiva, aquele que saiu, aquele que tinha uns 3 CD, lembra? Comprei um daquele lá. Acho que eu fiz umas 70 propagandas para comprar um som daquele. E foi tudo que eu comprei. Aí fiz uma poupança que, putz, no final das contas, nunca nem vi a cor desse dinheiro. Aí sumiu. Sei lá o que aconteceu com esse dinheiro. Fala, garoto, fala, garota. Fala, garoto, olha lá. Vamos começar conversando com 2 pessoas de 12 anos que são muito legais. Trabalham muito legal como isso, modelo, atriz. Eu tinha 12 anos. Pires. Oi, boa tarde, Mariana, tudo bem? Essa época eu tava só na publicidade ainda. E o Ricardo Vilaça, tudo bem? Boa tarde, Serginho. Bom, É famosão, Mariana pô. já fez, inclusive, o Éramos 6 aqui no SBT, não é? Verdade. E o Ricardo, ele faz comerciais. Acho que tá bom, Rafa. Só pra Desde mostrar que idade eu você faz fui. comerciais, Ricardo? Só com 7 anos de idade. E Muito você, legal isso José? aí, cara. Também. Também. Vocês já se conheciam, se conhecem? Se tem conheceram essa parte, através essa dos parte é legal. comerciais? Não, a gente se conheceu agora. Agora? Beleza. Você Assim, tá eu- namorando, Ricardo? No momento, não. E você? No momento não, esse momento demorou mais uns 12 anos. Acomodem-se. Enfim, e aí, essa questão da grana, voltando no que a gente tava Mas falando é aí. bacana lembrar dessa época, né? Pô, eu adoro, velho. Eu adoro. O Rafa transformou tudo pra mim em conteúdo digital, né? Até por isso que eu tô aqui. E aí, eu adoro ficar revendo isso. Daí nunca mostrei pra minha filha, até porque ela é muito novinha, mas vai ser um prazer A mostrar sua pra ela filha tudo tem quantos isso. anos? Minha Quantos filha tem aninhos? 2 anos e 8 meses. Já começa a entender. Já ela começa a entender, eu quero mostrar tudo isso daí pra ela. Né? Apesar de que ela vai olhar e não vai entender nada. Mas você pretende, agora entrando num Colocar ponto. ela? Colocar ela no meio? Jamais. Nossa, jamais.
Se tem um meio que eu não quero que ela navegue, que é nesse universo. Filha, corre daí. Aí ela tem 2 anos e pouco, esses dias ela tava em casa, ela pegou e fez assim, pegou o celular, não sei o que, meu canal, aqui, e curte aí. Eu falei, como é que é? Curte aí. Curte aí, meu canal? Eu falei, você tá viajando, menino? Daqui, isso aqui, sai desse mundo. Mas você sabe, já tá no sangue, pô. E ela é comunicativa pra caramba também, enfim. E voltando a falar do negócio de grana, Sim. e aí, pô, você vai ficando adolescente, aí você começa a ter vontade, você começa a ter desejos, e aí você começa a olhar pro lado, tá todos os seus amigos do meio da televisão, tudo duro, não tem um pau pra dar no gato, né? O pessoal Aí achando que vocês são tudo endinheirados. porque você olha, não, faz propaganda, mal sabe, né? Não bosta nenhuma. E aí você olhava pro lado, todo mundo duro. E aí eu falava, putz, eu posso ir por aqui, trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar em paralelo, até porque ator não tomava todo o meu tempo. Comecei a trabalhar nos negócios da família, aí comecei a ganhar um dinheirinho. Aí você vai vendo, caramba, aqui eu consigo fazer tal coisa, aqui eu tô lá pastando e tal. Aí ficava às vezes mó tempo em cartaz, quando ia, sei lá, para lá o dinheiro, eu até doava pro elenco, falava, não, deixa aí pra gente investir nas outras peças, não retirava nada. E aí tinha um amigo meu que, o Rafa pediu pra falar, tinha um amigo meu, um conhecido meu, tinha um conhecido meu, é conhecido mesmo, não é meu amigo não, é meu colega. Ele tava no auge, estourado, no que tinha de melhor, pra não falar o nome, senão vocês vão saber quem é. Tava no que tinha de melhor. Lá no Rio de Janeiro, é isso? É, lá no Rio de Janeiro. Aí tava em São Paulo, ô Vilaça, não sei o que, e aí o que tá fazendo? Eu falei, meu, vou no jogo de São Paulo, tal, vamos no jogo de São Paulo? Aí ele falou, quanto é o ingresso? Aí eu acho que era R$50, né? 50 quanto? Puta, mano, eu não vou, tô sem grana. Aí eu olhei e falei, sem grana, irmão? Você tá no... Tá no auge ali? Você tá no um objeto de desejo de todos nós. Você chegou e você tá duro de não ter dinheiro pra ir no estádio? Tô fora, vou buscar o que aí? Entendeu? Falei, não. E de verdade, assim, se tem uma coisa que eu buscava, e que é aí que eu falo, que tomara não, ainda bem que não deu certo, era a fama. Porque assim, de verdade mesmo, é que nem a gente tá falando, grana não dava. É tipo jogador de futebol. Você que vai aparecer. que é o jogador de futebol? Quantos jogadores de futebol ganham dinheiro de verdade e quantos passa a vida inteira, vendendo almoço pra comer a janta? É uma porrada. É muito mais. Se você for colocar, é 1% que ganha dinheiro. Se for olhar no mercado todo. O mercado da comunicação, naquela época, não era diferente. Quem ganhava dinheiro... ainda também, se a gente for parar a pensar, né? Não, mas hoje em dia, os meios de captação estão muito maiores. Hoje em dia, qualquer pessoa com 50 mil seguidores, com 30 mil seguidores, tá ganhando dinheiro. Entendeu? E nem é ator. Não estamos falando de ator, estamos falando de fama. Uma pequena influência ali, você já consegue comercializar. Às vezes nem influência, né? Aí a gente vai entrar num outro tema do mercado hoje que, puta, é uma bagunça isso aí. Né? Tem muita gente ganhando dinheiro, gerando zero conteúdo e fazendo nada. Sim. Né? Então, assim, naquela época, nós estamos falando de ator. De gente que estudou e que fazia e que trabalhava com arte. Né? Era muito difícil de você ganhar dinheiro. Você só ganhava dinheiro se você chegasse lá, na Globo. Nós estamos falando só de Globo. Porque você pega... Nós estamos falando de futebol, você ainda tem 10 times de futebol, 15 times de futebol que você podia chegar, viajar pra fora. No Brasil era só Globo. Acho que foi o Antônio Fagundes que foi no Flow Podcast. Foi o Antônio Fagundes que estava falando sobre a questão de quando tá fazendo novela, alguma coisa, o salário dele é 1. É que ele era contratado da Globo, né? Ele recebia, mesmo sem estar com nenhuma... mas só recebia um valor realmente alto quando tava em algum... que você recebe a mais, né? Pela obra que você tá fazendo. E você só chegava a ganhar dinheiro mesmo se você estourasse na Globo. Porque onde mais você ia estourar? No SBT? No SBT era só novela mexicana. Na Record, na época, não tinha telenovela, não tinha nada. E mesmo assim, aí eu fui... uma coisa legal que eu fui repórter do Cyber Kids, era um programa na Discovery Kids. Até essa história que a Flávia contou aí, que ela me acompanhou, foi no Rock in Rio 10, que eu fui fazer a cobertura do evento. Tem aí, Rafa? Você foi no Rock in Rio? Eu não sei se eu tenho esse especificamente. Deve ter aí no material que você tem aí, tem com certeza, mas vai ser difícil de você achar o ponto. Eu tenho uma que eu achei que aqui é legal. Mas...
Não sei se foi essa, né? Não foi. Mas Não foi, é- mas tá aí nesses... Mas é do Discovery Kids essa, É, né? do Discovery Kids. Ó, A que você acabou de falar. do 2001. É. E nem a mais alta tecnologia consegue controlar o tempo. Mas em compensação, ela já Sei que ajuda você já tava muita gente quantos a se anos? adaptar a ele. A 2001? Eu só vou fazer a conta. Eu sou ruim de conta, mas devia ter uns 16. Aqui você já tá mais velho. E aí eu fui repórter do Cyber Kids, Discovery Kids por um ano e pouquinho. E aí a Flávia me acompanhou no Rock in Rio 10, foi esse evento aí, que foi o primeiro que eu fui sem minha mãe, fui com ela, foi bem legal. Nem lembro por que eu falei do Cyber Kids, mas é que a gente tava falando de dinheiro, né? Sim, sim. E aí fui repórter também e ganhei dinheiro? Não. Então assim, nada que você fazia dava dinheiro, dava fama, dava repercussão, todo mundo via, você é o cara do... Mas é uma estrutura que movimenta uma grana. Por que eles não... Vamos lá, entrando num ponto. Por que eles não pagam bem Não sei. o ator que tá em destaque ali? Mas por que os caras não pagam bem o jogador de futebol que tá em destaque num time pequeno? É a mesma lógica. Porque não dinheiro, vende? Não tem dinheiro pra... Não vende, não tem dinheiro pra... Qual é o motivo de pagar bem um jogador que joga uma Série B ou uma Série C? Qual o motivo de pagar bem um repórter da Cyber Kids? Um programa que na época passava no Discovery Kids, que era uma TV paga. Lá atrás, em 2001, quantas pessoas, qual era o percentual da população que tinha TV paga? Então, Ninguém. Qual era eles- o sentido de você pagar bem? É tipo, só o fato, talvez eles acreditem que é o Então- privilégio só o fato de se aparecer. Exatamente. E era isso que eles vendiam pra gente. Era isso que era vendido pra gente como o legal da vai parada. aparecer na A TV exposição, e a tal. fama. Então tudo que a gente fez, que eu construí, era sempre em busca do quê? De fama. Fama, primeiro vinha assim, primeiro eu vou ficar famoso, depois que eu ficar famoso eu vou ganhar dinheiro. Entendeu? A gente sabia que ganhar dinheiro era um negócio utópico, assim, você falava, meu, puta, ganhar dinheiro. Porque você pega até a questão dos figurantes, por exemplo. Os caras ganham uma micharia pra estar lá. Eles pegam muita gente. Eu fiz bastante figuração, pô. Muita figuração. Fiz figuração de novela, fiz figuração de Renascer, fiz Éramos Seis. E a micharia mesmo. O pessoal recebe uma... Não, figuração nem conta. Figuração é tipo piada. Tipo, paga o pão ali e já é. Exatamente. Vai lá, bobão, põe seu rosto lá, aparece lá. Tá aparecendo na novela passando no fundo, né? Tipo isso. E aí eu também tive essa experiência como repórter, que foi bem legal também. Tive umas experiências bem legais, uns cases bem legais, porque era um programa de ciência, de entretenimento, que... Enfim, a gente fez cobertura do Rock in Rio. Te enriqueceu, apesar me enriqueceu das coisas. Muito, foi muito legal. E conheci pessoas bacanas, um universo legal, onde eu conheci bastante gente legal em programa de televisão. E talvez, se eu fosse, apesar de ter me apaixonado, talvez hoje o que você faria, se eu tivesse que fazer, seria alguma coisa nesse sentido. Porque aí eu estaria dentro de um programa que eu entenderia qual é a linguagem daquele programa, com quem a gente está falando. Tipo, Ricardo, você teria um podcast? Teria. É a mesma coisa. É uma pegada eu teria. informativa. Porque aí é o meu programa, eu falaria com quem eu queria, eu teria minha linguagem. Beleza, eu falaria com o meu público. Agora, trabalhar para alguém falando a linguagem dele, com quem ele quer falar, da maneira que ele quer falar, eu não faria mais. Isso é complicado. Ser dirigido. Ser dirigido, exatamente. Então, estamos falando aqui dos motivos de eu ter parado. Foram esses. Foi grana, foi todas essas questões aí, respondendo a pergunta da Vânia. Sim, sim. Bom, foi, na verdade, várias histórias emendadas para tentar entender. A gente vai emendando. É porque o pessoal pensa muito no glamour mesmo, como a gente estava falando. Totalmente no glamour. E eu confesso que chegou um momento da minha vida que eu estava buscando só isso. Só glamour. Então, assim... Eu achava o máximo na época do MSN, do ICQ, esse negócio. Sempre tinha o meu nome e a peça que eu tava em cartaz. Moleque, aquilo era o máximo. Ricardo Vilaça, não sei o que, em cartaz, sempre tinha uma propagandinha do que eu tava fazendo. Né? Então eu queria mesmo, era fama. Aí eu queria mesmo que eu chegasse na faculdade e aí todo mundo falasse que é o cara de não sei o que. Na escola eu não queria que falasse. Mas na faculdade eu já queria, porque aí eu tava em busca da fama, era aquilo que eu queria. Sim. E eu confesso pra você que se tem uma coisa... Ricardo, o que você não quer hoje? Fama. Cara, fama hoje é um negócio, velho, que não faz o menor sentido você ser famoso. Hoje não faz sentido você ser famoso. Se você até tem uma porque todo mundo é influência. famoso hoje, né? Todo mundo
pode ser famoso, mas não faz o menor sentido. Você vira objeto de julgamento de todo mundo sabe da sua vida, todo mundo fala de você. Você tá famoso no Pode Tudo e Mais Um Cast. É muito. agora. Será? muito Vamos exposto. saber depois aí se vai dar bastante visualização. Depois vocês me falam aí. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui, ó. Vou fazer uma promessa aqui, aqueles bem coisa de gente que quis ser famoso e não foi. Se esse vídeo bater 1000 views, eu vou vir aqui contar umas histórias ferradas desse meio aqui. As mais pesadas. Umas histórias contadas em off. Eu tô de boa aqui, tô só falando de uma maneira geral. Olha. Mas se bater 1000, é 1000 um número bom? Ah, 1000 é um número bom. Se nosso bater canal. 1000, eu venho aqui e falo nomes. Digo Opa. mais. Eu venho aqui e falo 1000, nomes, hein? Fala nomes, hein? Olha aí. Falo nomes. Eu vou dar nome aos bois, vou colocar as cartas na mesa aqui. Bom, tem Vamos mais fazer- coisas eu não sei aí, se- mas... Eu não sei se a gente já perdeu o time, mas ele fez uma pergunta pra você também. Aí trairagem, ó. Aí. Só tranqueira fazendo pergunta. Eu não sei se... Vamos ver se a gente não perdeu o Nós time. sabemos que na profissão de ator, a pessoa interpreta vários personagens. E eu queria saber do Ricardo. Qual é o personagem que mais se parece com ele, em toda essa trajetória dele, e o que menos se parece? Pode ser em comercial, filme, novela. Qual mais é parecido e qual é o mais diferente da sua personalidade? Porra, pergunta Boa, difícil, hein, boa, Thiago? boa, Você é boa um pergunta. cara... Mas o Thiago tem uma... Ah, o você- Thiago tem toda uma pose, né? O Thiago é um cara, né? Você achou que ele ia perguntar qualquer coisa? Achei que assim? ele ia fazer uma pergunta pra me sacanear. Ele fez uma pergunta tão complexa que eu não sei nem responder. Mas eu fiz um papel uma vez, você vai falar, ah, então você fez. Eu fiz a ópera do Malandro. E eu era Geni. E aí eu fazia um papel de um homossexual. Né? Sim. No teatro, eu usava, aquele é o mais diferente de mim, você pode ter certeza. Nada contra, volto a dizer, mas é diferente Então, mas de você fez um mim. papel. Aí que é legal, esse é o ponto. Você fez um papel de um travesti, Isso, certo? travesti. Mas só que você não toparia um beijo gay. Sim. Então, ok, você fez um papel que é diferente da sua personalidade, foi ok. Mas a intimidade do beijo não é algo que é agradável a Isso, você. Exatamente, até porque era um papel bem estereotipado e era uma peça que tinha um viés de comédia, então eu super levei numa boa, super Sim. foi bem tranquilo levar, porque não feriu minha intimidade. Sim, intimidade. Então esse é o que mais ficou longe de mim, e o que mais se aproxima de mim talvez seja o próprio rock, né? O próprio Rock Santeiro, Rock Santeiro. né? Que eu venho dessa tradição nordestina e aquela coisa. Então acho que talvez o rock seja o que eu tenha feito Te aí. trouxe mais algo ligado à sua ancestralidade. Exatamente. Mais regional, talvez é o que mais pareceu comigo. E é interessante, você estava falando sobre a questão da magia do teatro, né? A gente tinha comentado outra vez que eu fiz um musical, que eu fiz o Gênio, né? No Aladdin. E foi muito bacana. Porque nunca tinha feito, foi uma experiência, assim, pra mim, nova. Mas tem uma energia legal. É gostoso no final das contas. Maravilhoso. Dá um friozinho na barriga, Maravilhoso. mas só que é legal. O teatro é o mais legal de todos eles. Eu falo sem medo de errar. Mas eu não sei se eu conseguiria fazer. Faz tanto tempo que eu parei que eu tenho vontade, assim, de... Poxa, vamos montar uma peça, vamos arrastar até o Baratinha pra gente fazer alguma coisa aqui. Cara, é assim, ó. Se você ô, Rafa, se você perguntasse assim, putz, você gostava de gostar de fazer, eu gostava e gosto muito de interpretar, de fazer, gosto muito. O que eu não gosto é do meio. É isso. Na verdade, assim, o meio já meio poluído. É um meio tóxico. Falo sem medo aqui, olhando na câmera, pode dar o meio artístico é um meio tóxico, sujo. O meio artístico é um meio... Eu não sei, inclusive, por que tem tanto glamour com artista. Não sei por quê. Mas quer queira que não, movimenta muito dinheiro, publicidade grande. Mas é assim... Não é? Enfim. E as polêmicas vendem. O povo... Assim, aí vamos lá. Pra mim, só existe isso porque a galera consome. Então tem o outro lado também da moeda, né? Sim. E estimulam essa intensidade no povo. Sim. E muita gente que reclama tá lá ali consumindo. Exatamente. A gente é corresponsável por esse povo. Por esse povo, é verdade. Acaba dando dinheiro. Sim, exatamente. E eles ficam fazendo e vendendo totalmente polêmica. E quanto mais
é diferente, quanto mais estranho, quanto mais coisa bagunçada faz, vídeo a farofa que a gente tava falando aí, quanto mais bagunçado, mais vende. Entendeu? Se a farofa da GK fosse todo mundo lá pra rezar, não tinha um veículo de comunicação falando. Mas tá todo mundo lá pra fazer putaria, bicho. A gente fala sobre sexualidade, mas o cinema brasileiro anteriormente era conhecido pelas pornochanchadas. Isso. E era só sexualidade. É só sexualidade pura. Mas só que, infelizmente, é como... chamam a gente de latino, né? É como o latino é visto, né? Depois que eu fiz o Caso de Alice, eu recebi 2 convites para fazer 2 filmes gays. Nada contra, mais uma vez, nada contra. Mas eu recebi os 2 papel gay. Então porque aí já tava querendo... O pessoal tava estimulando bastante essa vertente. Já tava... 2007, se a gente for buscar historicamente aí, foi meio que quando tudo isso foi se tornando mais latente, evidente, o pessoal foi se libertando mais. Estamos falando mais ou menos dessa época, Sim, eu tô errado, tô enganado. É por aí. Então, assim, você percebia que tava se falando, se colocando isso na mídia. Eu não tava no Brasil nessa época. Mas por que eu tô falando, o que eu falo sobre isso? Eu tava no Japão, né, trabalhando ainda, e começou a vir alguns funks. E eu lembro que um amigo meu tinha vindo recente do Brasil, né? Eu tava desde 2004. Ele começou, a gente fica meio desatualizado, porque você tá fora do país muitos anos, você fica meio desatualizado, só trabalho, né? Aí ele mostrou, falei, sério que tá tocando isso no Brasil? Eu falei, sério, isso tá fazendo sucesso aqui. E não é nem os pesadão de agora. Sim, sim. E foi realmente essa fase 2007, 2008, foi o boom. Foi o boom da libertação. Da assim, libertação. Né? É que até é um termo, o pessoal pode interpretar mal, mas não é libertação, é do pessoal sair, se expor. Colocar pra fora. Colocar pra fora, sair do armário mesmo assim de maneira... Né? Antigamente tinha esse negócio, as pessoas eram muito reprimidas, né? Isso Sim. existe, eu não quero nem entrar nesse mérito aí, porque isso de fato existe, né? O preconceito e tal, a homofobia, enfim, todas essas coisas existem, mas foi um momento que o pessoal foi dando a cara mesmo, né? Então Sim. foi mais ou menos aí nos anos 2000. Eu lembro bem. Me espantou, viu? E aí eu comecei a perceber que esse meio começou a ficar muito incisivo nisso. Então, poxa, eu saí do filme, achei que o negócio ia virar, eu recebi 2 papéis gays pra fazer, não quero fazer. Aí isso foi me trazendo para esse universo do tipo, putz, acho que eu tô no meio errado, que tá falando uma linguagem que eu não concordo, eu não quero mais. E eu larguei. Eu acho interessante isso, porque acabou te desestimulando, apesar de deveria ter espaço para atores que não querem fazer esse formato. Só não quero, porque eu não quero avançar nisso, eu quero um outro papel. E às vezes eu falo assim, não, se você não fizer isso, eu não te dou outra coisa. E também acaba sendo uma chantagem, né? Sim, mas é assim, não me arrependo de nada do que eu fiz, serviu para eu crescer, para eu evoluir, até para eu desenvolver o meu caráter, né? Seu Ricardo que você é hoje. Meu caráter, meus pensamentos, seu Ricardo que eu sou hoje, ajudou bastante na minha construção. Ô Rafa, não sei se você quer mostrar aí, mas talvez seja legal da gente falar um pouco do filme, preparação, tal, ou até mostrar umas propagandas aí. Passa umas propagandas aí que foram bem marcantes aí. Tem Estrela, né? Tem essa passa do Ping Pong, é legal. O Samuel que fez comigo, ele era o menino maluquinho da época, não sei se vocês lembram do menino maluquinho. O menino maluquinho Samuel, puta, esse cara era tão gente boa, não tem mais contato há muitos anos. Já pensou, o Samuel tá vendo esse podcast? Samuel, me adiciona lá nas redes sociais, procura lá, Ricardo Vilaça. E aí eu vou saber que é você. Às vezes chega, né? Às vezes chega, vai que. Opa, peraí. Vamos lá. Propaganda bonita. A Coca-Cola também foi uma propaganda bonita. Tem uma, acho que essa daí é com o Gugu, ó. A do Salta Pizza. Da Estrela? Ah, não, aquele ali. Acho que é do com o Gugu, vê lá se é com o Gugu. Sabe onde eu fui bastante? Esse filme Toy Story da Disney é mó legal. Sabe o que seria Não tá passando aqui, Rafa. Ping Pong com figurinhas do Toy Story. Ping Pong. Com cenas do filme e o pôster, que pra ganhar é se mandar 3 embalagens de Ping Pong. Já tô até vendo. Mande para a promoção Ping Pong Pong e Toy Story da Disney. Gostou da minha ideia?
Quer um ping-pong, cowboy? Eu passava no intervalo da escola e todo mundo ficava assim, quer um ping-pong, cowboy? Quer um ping-pong, cowboy? E só o bullying art. Só o bullying art, o pessoal criativo pro bullying, putz, repetia meu texto, quer um ping-pong, cowboy? Põe essa do Gugu, acho que é Gugu, Rafa, essa daí, da direita ali, aquela ali que tem... acho que é. Peraí. Deixa eu ver ali. Putz, Gugu, né, cara? Que Putz, foda. Sabe, eu tava falando... de um jeito bem... Sabe onde eu fui bastante? Eu fui bastante no programa do Silvio Santos, naquele Hot, lembra? Hot, velho. Você lembra, Rafa, desse programa? Sim. Eu fui bastante no Hot. Agora todo dia é dia de Domingo Legal. As provas mais divertidas da TV na sua casa. Você chegou a conhecer ele, Ricardo? Meu coração, te liguei do orelhão e caiu meu dentro. Eu lembro todos os textos, cara. Prova do som. Mas era mais inocente, né? Também. Total. Mais inocente. Ela se deu mal na prova do taco. Domingo Legal da Estrela. Agora todo dia na sua casa. Bom, trabalhou com o Gugu, pô. Não, a gente fez aí uma propagandinha junto, mas... sabe quem fazia propaganda? Legal de falar aqui. Eu fiz uma propaganda junto com ele e a gente era da mesma agência, inclusive. Acho que não sei se você gosta muito de sertanejo, mas tem o Marcos e Belucci, aquela dupla. Sim. O Belucci. O Belucci era da minha época de publicidade, de propaganda. Então ele já era do meio e depois só virou cantor. Mas ele sempre cantou muito, né? O Belucci sempre cantou no meio. Depois ele foi, acho que pro Dominó, Menudo, sei lá. O Belucci era desses grupos de... eu não lembro agora qual que é mais... Boys Band? Um boys band, aí ele foi, e aí depois ele foi pro universo sertanejo. Não sabia não. Até o Belucci, eu encontrei ele fui no lançamento fui no show do lançamento do DVD do Michel Teló, há bastante tempo atrás, e fazia muito tempo que eu não via ele. Aí eu tô no lugar assim, aí o cara tá me olhando, aí sabe aquela sensação, conheço o cara e tal, e o cara me olhando e tal, não sei o que. Aí o cara chegou em mim e falou assim, conheço você. Aí eu falei, pô, eu também acho que eu te conheço e tal, não sei o que. Ele falou, Ricardo Vilaça. Aí eu falei, sou eu mesmo. Ele, nossa, meu, da época da Tuti, lembra que era o nome da agência, né? Sim. Da época da Tuti e tal, eu falei, nossa, meu, puta, não acredito. Aí eu falei, desculpa, como é seu nome? Ele é Bruno Pereira, tal. Aí eu, nossa, Brunão, puta, quanto tempo, cara, não ia lembrar nunca, putz, aquela coisa e tal. Aí eu, e aí, o que você tá fazendo? Aí ele, tô cantando. Eu falei, puta, é mesmo, você cantava, né? Você tá cantando o quê? Sertanejo e tal. Juro, eu adoro sertanejo. Né? Tá cantando sertanejo, que ele já era fã do cara, nem sabia que era ele. Tá cantando sertanejo e tal, tem uma dupla, pô, que legal, como é o nome da sua dupla? Marcos e Belucci. Eu, oi? Tipo assim, você não encaixou a pessoa, aí não. Eu, oi? Aí ele, pô, o Belucci. Aí o Belucci, aí ele Bruno Pereira Belucci, meu senhor. Aí eu, caramba, Bruno, tá... Caramba. Tem os CDs no meu carro. Tem os CDs no meu carro, mas eu nem sabia que era você. Eu falei pra ele, era seu fã, eu nem sabia que era você. Quantos anos também esses caras sem se ver também? Muito tempo. Era de pivete. E na verdade, acho que com o Belucci... Você chegou a fazer propaganda com ele ou não? Fiz. Qual fiz. Que é? E foi, putz, cara, acho que foi... Telefônica, talvez? Putz, Telefônica. Não tem. Com certeza não tem. Foi uma das últimas que eu fiz. Acho que inclusive foi, se eu não me engano, talvez eu não sei se eu vou estar errado, mas acho que foi a última publicidade que eu fiz foi com o Belucci. Foi com ele que você fez? Foi com ele. Já era mais na fase de adolescência. Pô, o único nome que eu citei aqui, hein? Mas muita tem gente histórias conhece. boas, vai, Belucci. Muita gente conhece. Muita gente conhece. Não, os outros também o pessoal conhece, mas é que eu não vou falar porque Belucci é gente boa, Belucci. Expõe muito, né? Essa propaganda é linda. Se perguntar pra mim qual a propaganda mais bonita que você fez, essa, no Nescau. Cara, você não pode ficar de fora da promoção mais radical do ano. É a promoção onde estão os raios de Nescau. É só achar os raios atrás do rótulo e concorrer aos prêmios. Com um raio você pode ganhar um skate, 2 raios, uma bike, 3 um roller, cara. Você envia o rótulo para a promoção e concorre a 300 prêmios. Eu enviava, hein? Mandava, hein? Quando era um pivete. Ping-pong, essas coisas todas, eu mandava assim. Eu ia falar que essa daí eu tava com prótese, mas eu não tava, não. Mas com certeza deve ter algum aí que eu tinha prótese no dente, aí é engraçado.
Escabim. O que era o escabim? Não mexe com isso aí não, pelo amor de Deus. Não. Sério? É xarope. Não, escabim Não é era... o traíra vai apertar o botão, não aperta. Não, escabim era um shampoo pra piolho. Mas esse aí é legal de passar. Não, mas ninguém vai lembrar, não faz sentido. Passa da Coca-Cola, essa da porta aí, Rafa. Legal. É porque, pô, escabim passou pouco, ninguém nem sabe nem o que é escabim. Vamos falar de coisa grande, né? Tá bom, vamos... Põe essa da Coca-Cola, essa Coca-Cola é bonita também, essa propaganda. Abusar. Essa era que todo mundo ia querer assistir depois. Gente, se bater as mil, por que não, né? Se bater, eu passo a propaganda do escabim também, velho. Que tal uma viagem pra Flórida? Olha, as passagens estão aqui. Promoção Super Férias. 5 tampinhas de 1 litro de Coca-Cola valem uma raspadinha. E pior que é tipo assim, né? Quem não assistiu isso na época? Todo mundo assistiu. Todo mundo assistiu porque passava muito, Rafa. E quando o papai e a mamãe descobrirem que vamos viajar? Tudo bem, eles vão pro Caribe no Mel, enquanto a gente se diverte na Flórida. Promoção Super Férias Coca-Cola. Embarque nessa. É isso que você falou. Sabe, Você ficou o quê? 3 dias fazendo essa propaganda? Sabe que era legal? O Rafa entrou num ponto muito importante. Porque assim, hoje em dia, influencer, a galera que é famosa hoje, tem 1 milhão de Instagrams de gente famosa, cada um no seu nicho. Cada um fala que seu universo é famoso. E gente que a gente nem sabe que é famoso. Poxa, eu tava comentando isso esses dias, falei assim, poxa, tem gente que você fala, pô, você não conhece. 21. Que você vai ver, tem 2 milhões, 3 milhões de seguidores. Você sabe, só me lembra de voltar nesse assunto que a gente tava falando aqui do... O que era mesmo que a gente ia falar? Que eu vou falar sobre fama, negócio de televisão. Eu fui num curso, negócio de coaching e tal, e aí eu fui com a filha de um fornecedor meu. Ela tem 18 anos. Na época ela tinha 18 anos. Aí ia ter uma participação do Otávio Mesquita. Aí todo mundo começou, putz, sabe quem tá aí? Otávio Mesquita. Aí ela fez assim, quem é Otávio Mesquita? Aí eu, como assim quem é Otávio Mesquita? Você não conhece ela, o Mesquita? Não conheço, nunca nem ouvi falar. Falei, menina, que mundo você vive? Aí beleza, aí falei, puta, menina, não conheço o Otávio Mesquita. Como assim não conheço o Otávio Mesquita? Isso não existe. Aí beleza, aí daqui a pouco eu tô lá parado, aí tem um cara sentado, ela, nossa, olha quem tá aí. Aí eu, quem? Aí ela, o cara tal. Aí eu, mas quem é esse cara? Meu, você não conhece? Eu falei, não conheço. Meu, o cara tem não sei quantos seguidores, é influente, babá. Aí eu falei, meu, como mudou a percepção dessa galera e como o ser famoso, ele, não vou usar esse termo, vou usar, ele ficou banalizado. Porque, velho, hoje em dia, se você é famoso, você é famoso no seu nicho, no seu universo. E nessa época aqui que o Rafa tava falando, é muito legal porque... TV aberta, só tinha TV aberta, a maioria da população só tinha TV aberta. A galera não tinha, quem tinha net, Sky, na época, DirecTV, TVA, era pouquíssima gente. Então assim, todo mundo assistiu o quê? Globo, SBT, Record, ali os canais abertos. E nós estamos falando de Coca-Cola, nós estamos falando de Nescau, nós estamos falando de Estrela, nós estamos falando de Carrefour. Aonde passava isso daí? No horário nobre, nessa televisão. Então, assim, o pessoal fala assim, nunca vi esse Ricardo Vilaça, mas eu já fui famoso, tá? Fui famoso um dia, quando eu era pequeno eu não conseguia andar na rua. Passou muito em todas as televisões, né? Não, tô brincando de andar na rua, não, mas onde eu ia, todo mundo falava, o menino do comercial, não é você, você é o cara do comercial. Onde eu ia. Pô. É exatamente por isso que o Rafa falou. Então, porque... Todo mundo ficava ligado. E é engraçado, tem várias propagandas, assim, quando eu vou mostrar material, algum amigo que a gente tá nessa conversa aqui, a gente tá aqui, vamos passa as propagandas aí. Na hora que começa o comercial, o cara fala assim, nossa, eu lembro demais, nossa, como eu vi essa propaganda, putz, como isso passou. Então é engraçado, porque você busca, com certeza você tem algumas propagandas que você nem lembra, mas que se soltar aqui, você vai falar, nossa, como eu vi isso daí. Cara. Nossa, essa promoção, eu lembro dessa promoção. Aquela que aparece, acho que o Fandangos, alguma coisa assim, que tava... o do Cheetos. Do Cheetos. Você já passou, Rafa? Não, peraí. Aqui, ó. Pô, essa daí... Vamos lá. O que é aquela ali? É o Salta Pizza, aquela também é legal, aquela que tem uns meninos ali também. Tá. Vamos lá. Fico extasiado. Esse a gente passou sim. Mas passamos em off ou passamos no... A gente passou pra falar. Que brilham no escuro da promoção. A gente já passou, Rafa. De novo, pô.
Ah, então, pô. Essa daí. Com essa certeza, daí se você tinha minha idade, eu estava fazendo isso pra vender cheats pra você. Com certeza você viu, você e o Rafa. Eu sou um pouquinho mais velho, mas eu então, curti um cheats. Mas você Com certeza. Fandango. E com certeza você já comeu Cheetos alguma vez na vida. Com certeza. Tem essa daqui também que eu achei legal. É, do Aquamate. Peraí. É o 33. É, cara, é assim, se for falar de marcas, de empresas, assim, realmente... É a nova pistola que é diferente. Lança jatos d'água muito mais potentes, muito mais pressão. Isso aí também muita gente Essa daí também. Não tem chance. Você perguntou como é que fazia pra administrar, imagina essa daí, ó. Olha lá, todo mundo se molhando. É a nova onda que vai te pegar. A emoção a jato que é só disparar. A emoção a jato. É estrela, né? É, meu. Estrela não é fraco não, hein, pô. Não, eu fiz, putz, Estrela, Tectoy, fiz várias. Fiz muita propaganda pros caras. Mas enfim. Ajudou a enriquecer toda essa galera aí. Ah, sim. Ajudei. Me pagaram muito pouco por isso. Nem sei se eu vendi muito pra eles, mas me E aí, pagaram muito pouco. por curiosidade, quem ficou até aqui assistindo, o que o Ricardo faz hoje? Hoje eu trabalho com confecção, eu trabalho com roupa infantil. Nossa, é bom, diferente, mas acabou remetendo um pouco à época que você trabalhava. Na verdade, eu assim. mexo com vendas, né? E Venda. vendas está totalmente ligado à comunicação, a ser expressivo, a falar. Então, minha família inteira é do segmento da confecção, né? Da roupa. Então, eu sempre vivi esse meio artístico, mas com a confecção, com o comércio em paralelo, ali acompanhando meus pais, minhas irmãs, tal, minha família. A fase que você falou que você estava meio que fazendo um pé lá, um pé cá. Exatamente. Então, eu vivia isso em paralelo e aí hoje eu tenho escritório de representação e também mexo com vendas. Isso aí, Nada a ver. Ricardo, o empresário. O empresário. Do setor de publicidade, cinema, Vocês vão querer falar um pouco de cinema, Rafa? Dá tempo ainda? Vai, vamos lá. Ou tá acabando? Quanto tempo tem Não, aí? A gente tem 1h30 de Ô, programa. louco, meu. Passou O pessoal rapidinho. não tá passou rapidinho pra mim que tá falando. O pessoal que tá vendo tá legal aí a história. Não, nem se tem nome, não contei nenhuma história caliente. Puta, o cara chato não fala nada, né? 1000 visualizações, os exposed. Conta só os milagres, não fala o santo, né? Tem que falar nomes aqui, vamos falar nomes. Não, é legal falar de cinema. Vamos falar de cinema, uma parte do cinema. Que eu sei que vocês estavam querendo que eu falasse isso pra caramba, né? Na verdade, a gente quer que você fale muita coisa, mas a gente não quer colocar você numa situação que não... Não vamos colocar em situação. Vocês querem que eu fale da preparação de elenco. Por que vocês querem que eu fale da preparação de elenco do filme? Porque nós fomos preparados, no caso de Alice, pela famosíssima Fátima Toledo. Fátima, querida! A gente foi preparado pela Fátima. Fátima Toledo, ela é um ícone do cinema, né? De preparação de elenco. Inclusive, a gente assistiu um vídeo que tava em off, tava mostrando pra você, do cara da tropa que fez Tropa de Elite. Sim. E... Intenso. O Rafa passou ali a cena da briga, até me arrepiei, já me dá até um negócio. Era ela que tava no comando da... Ela não tava no dia da gravação de fato, no set de filmagem, mas ela que fez a preparação. Na verdade, ela não tava porque, assim, na época do filme, mexeu tanto com o meu psicológico, foi um negócio tão pesado. A preparação da Fátima é muito intensa. Muito, muito. Tipo assim, você que tem um viés aí de psicologia, análise de comportamental. É muito pesado a preparação dela. Eu entrei em parafuso, cara. E... Essa porra é minha, moleque. Ô, Rafa, você vai soltar de novo aí que eu não... Pode falar que eu vou só baixar aqui. Vai lá. Olha, eu já tô dirigindo um podcast. Ó, corta. Eu quase entrei, tipo, numa depressão, velho, por causa desse filme. Porque foi muito intenso. Porque, como você estava falando, você acaba vivendo na intensidade daquela briga, aquela energia. E esse é o objetivo do treinamento da Fátima, da preparação da Fátima. Ela te faz viver aquela situação e ela mostra como é você naquela situação. Então, assim, no filme tem muito pouco de encenação, tem muito de Ricardo dentro daquela situação. Então, ela tira todos os sentimentos de dentro de você. Então ali você não tá atuando, você tá expondo os seus sentimentos como se você estivesse naquela situação. Então eu tô sabendo que eu tô vivendo naquele conceito, naquela família, naquela casa com aqueles problemas, mas
ali, aquela reação daquela briga, eu olho, eu não vejo o Edinho, que era meu personagem, eu me vejo, porque ali sou eu. O pessoal de casa vê o personagem. Vê o personagem. Você- Mas ali sou eu total. São as minhas sensações. Ninguém mandou eu gritar daquele jeito. Até na que a gente tava vendo em off, e o pessoal tava falando sobre questão de texto no cinema. A Fátima deixa muita vontade quanto a isso, em questão do texto. Ela não quer que você siga um cronograma, inclusive, de texto. Você sabe qual que vai ser o clima e toda a estrutura. Você sabe a estrutura do negócio, mas aí você conduz. Ou você acha que ela mandava os caras do Tropa falar aqueles palavrão que os caras falavam, ou aquilo surgia intuitivamente da boca dos caras? Entendeu? Então, só que assim, e é tudo de verdade mesmo, o treinamento da Fátima. Muito intenso. Dá um baita resultado. A Carla Ribas ganhou melhor atriz em 200 festivais. Porque você, nossa, que cena real. Que cena real. Olha só. Assistam um filme e olhem a atuação dessa mulher, minha mãe. Absurdo, absurdo. Essa mulher foi um monstro no filme. E muito, claro, o mérito dela, uma excelente atriz, uma baita atriz, mas a preparação foi um negócio assim absurdo. Eu entrei quase que em depressão, eu terminei meu namoro, eu chegava em casa chorando da preparação, chegava em casa, eu lembro que um dia eu cheguei no escritório da minha mãe chorando, falei, eu vou largar esse filme, eu não aguento mais. É muita pressão psicológica, eu não tô aguentando, não tô aguentando. Minha mãe falou, não. Imagina minha mãe, que foi ela que começou tudo, que minha mãe tinha um sonho também de que desse certo. Minha mãe falou, não, você não vai largar não. Você vai continuar, vai fazer e tal. E teoricamente era a chance da minha vida, porque eu tava pro cinema e tal. Mas eu entrei em parafuso, cara, com o filme. E eu chegava, no dia dessa cena, dessa briga, eu fiquei com medo de ir pra gravação. Eu cheguei, eu parei o carro e fiquei, desço, não desço, desço, não desço. O meu medo era encontrar a Fátima, porque eu olhava pra ela, bicho, me dava até arrepio. Porque eu Eu fico imaginando ela falando pra estimular vocês. E ela tem uma vozona assim, ó. Sabe aquela voz? Ela tem uma voz meio maquiavélica, sabe? Ela era foda. Meio bruxona. A palavra meio bruxona. E é muito louco porque era diferente de tudo que eu tinha vivido. Quando eu fui pro cinema, diferente de tudo que eu tinha vivido. No teatro, é encenação pura, né? O teatro, aquela coisa, né? E o cinema, eu tava até falando em off aqui, mas vou contar essa história legal. Fui fazer o teste do filme Em Casa de Alice, chamaram pra fazer o teste. Aí fui lá no estúdio da Fátima. Foi eu e 3 caras, porque o papel do Edinho ele já tava preenchido, já tinha um ator e tal, e ele saiu do filme. Aí eu fui, não sabia como é que era, fui lá, no estúdio da Fátima, não sabia nem quem era a Fátima, Toledo e tal, não sei o que, só sabia que ela era uma preparadora de elenco. Beleza, e eu lembro que dos 3 eu fui o último a fazer. Desceu o primeiro, e eu fiquei lá de fora, diferente de tudo. Começou daqui a pouco, tapa, porrada, grito, e eu, eita, o que tá acontecendo lá dentro? Isso é um exorcismo. Isso é um teste. Falei, o teste, que eu já vi o teste do sofá, onde o teste da porrada, né? E o pau comeu lá embaixo, daqui a pouco o moleque passou chorando, foi embora, tchau, 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 tchau. Falei, caramba, nunca vi isso na vida, daqui a pouco desceu o outro. Subiu, o moleque passou chorando, tchau, tchau, tchau. Você foi o último. Então, foi o último, eu falei, eu não vou descer não. Vou saber o que vai me encontrar lá embaixo. E assim, porque no teste foi uma cena de conflito com o meu irmão no filme. E foi pra essa cena que a gente mostrou lá atrás, né? E ela foi a cena usada pro teste. E não tinha moleza não. Os negócios no método Fátima Toledo é a valer, é de verdade. Sai na mão. É bem intenso, é de verdade. Isso é pro pessoal entender que nessa parte, nesse conflito, pra mostrar a verdade na telinha, não vou dizer vale tudo, mas dentro daquilo que eles querem, vale... Existe um cuidado pra controlar a emoção, porque, cara, tem histórias pesadas de atores renomados, Wagner, esse pessoal aí que fez Tropa, que fez vários filmes que teve que fazer tratamento, preparados, que teve, dizem, né? Foi falado bastante que teve um cara que deu um soco no nariz do outro na gravação do Tropa, que quebrou o nariz do ator na preparação. Na preparação? Na preparação. Então, ela leva muito nos extremos da emoção. Ela leva você no seu limite físico para extrair de você o máximo de sensação. Gera estresse. E aí você não sabe o que você vai encontrar no fundo do seu limite físico, quando ela tá mexendo com suas sensações, você não sabe o
tamanho do monstro que tem dentro de você. Sim, sim. Entendeu? Então acontece. Teve um filme também que eu sei que 2 atores que eram amigos, eles, durante a gravação, eles chegaram a ficar sem se falar, criaram uma inimizade verdadeira. Tipo, os caras eram amigos e aí eles não se falavam, eles brigaram feio na preparação de brigar, de não se falar. E tudo isso daí fazia parte do contexto da preparação dela. Ela queria levar eles a esse extremo. Tá ligado? É perigoso, hein? É um trabalho perigoso. Pô, tô falando pra você, eu sofri pra caramba, meu. Sofri pra caramba porque eu era um jovem, um adolescente, que nunca tinha trabalhado esse tipo de sensação. E de repente a mulher começa a extrair tudo isso daí de mim. Porra, eu entrei em parafuso. Parafuso total. E o medo que eu tinha. É, complicado. Mas é legal. Ricardão, só posso dizer pra você, muito obrigado por esse papo, essa conversa. E aí, Baratinha? Show, né? Show. Eu sabia que ia ser bom. Tem muita coisa ainda mais que o Ricardo poderá falar pra gente. Gente, só um adendo aqui, né? Eu falei assim, tão veemente, né? O meio artístico é tóxico. Tem muita gente legal, tá? Tem muita gente ruim, tem muita tranqueira, muito Zé Ruela, mas tem uma galera legal. Tem poucos. Tem uma galera que salva. Tem uma galera que salva. Eu tenho, assim, você tem amigos que você traz do meio artístico, eu conto nos dedos. Mas você traz os bons. Trago, pra mim, bons, né? Talvez para as outras pessoas não tão bons, né? Mas pra mim eu tentei trazer só aquilo que realmente fazia sentido. Só pro pessoal não ficar parecendo que generalizado. Muita gente bacana. Terminou o podcast, cara, bom, não vou mais ser ator e tal. Acabou. Cara, deixa eu contar uma história, tem uma... Rapidinho, só pra acabar. Uma vez eu tava no Rio, e aí... Eu tinha um primo que ele tava na Globo fazendo algumas participações e tal. E aí o que eu fazia pra tentar? Eu levei meu material pra Globo e como ele tava trabalhando em alguns projetos lá dentro, eu ia e ficava zanzando pelo Projac pra tentar ser visto por algum diretor, tal, alguma coisa nesse sentido. E aí um dia eu tava no restaurante e tal, e o cara veio e falou, nossa, você tem muito perfil de malhação, tal, não sei o que, vai lá no estúdio tal, conversa com tal pessoa. E aí eu peguei e fui lá. E aí eu falei, o cara me indicou, mandou, eu vim aqui, e o cara pegou e falou assim, que idade você tem? Perguntou a minha idade, falou, você já não, já passou da idade e tal, pro elenco da malhação, a gente que é um pessoal mais novo e tal. Aí beleza, aí foi uma tentativa, né? Mas eu fiquei com esse negócio na cabeça, né? De você mais novo. Aí, a gente tava no Rio, uma vez aí, encontramos umas garotas que eram de fora, e elas estavam lá para tentar carreira artística. Aí conversando. Aí a menina veio lá do Cafundó, sei lá, do Amazonas, do Cuiabá, sei lá de onde que era, né? Era amiga de um amigo. Aí a menina falando... E eu já tava meio desencanadão nessa época também, já sabia que não tava dando certo, já tava meio que... Sim. Tava tentando, mas não. Tava tentando, mas tava desencanado. Aí a menina falando, né? Porque... eu vim de lá, não sei o que, bababá. E a menina super empolgada, sabe aquela que você tá no pico do sonho, assim? Eu falei, mas o que você quer? De verdade. Aí a menina pegou e falou assim, ela tinha minha idade, ela pegou e falou assim, eu quero entrar na malhação. Aí eu, na maior frio, eu olhei pra mim e falei assim, esquece. Tipo assim, na hora que eu falei esquece, todo mundo me olhou assim na mesa, tipo, como assim esquece? Eu falei, não, você já não tem mais idade pra malhação. Tipo, o pessoal não quer. Os caras falaram, você é louco, a menina sai lá da casa do chapéu, alugou um apartamento. Aí vem um Loki e fala, esquece. Balde de água fria, né? Um balde de água gelada na cabeça da menina. Enfim, essa história ficou rodando no nosso meio bastante tempo, assim, da baldada que eu dei nela. Putz, imagina na hora. Nem sei se essa menina virou alguma coisa, mas foi engraçado. A menina murchou a cara na hora, tipo, como assim esquece, né? Tipo, bom, você tem o show, né? Quando o cara falou isso pra você também. Exatamente. Bom, Ricardão, mais uma vez, obrigado. Baratinha, alguma coisa pra falar? Pra acrescentar? Cara, muito obrigado por ele ter vindo até aqui, né? E você quer, sei lá, tem mais alguma coisa que a gente passou batido? Não, acho que é legal, mas esse bate-papo aí foi bem tranquilo, né? Gente, curta, comenta, compartilha. E bate 1000 aí, bate 1000 que eu vou vir aqui falar um par de nome. Tem polêmica ainda. Manda aí pro pessoal aí, só pra falar nomes, eventos estranhos, surubão de Noronha. Não, você não pode falar. Mas vamos lá, vamos. Tem uma história pesada, hein, velho?
não é Putz. de Noronha, é lá de Arraial, do Festival de Cinema, hein? Meu Deus, eu te contei em off, né? Então, Pô, essa é gente, muito boa, velho, verdade. Rapaz. vocês podem saber mais essa história, caso a gente tenha as visualizações e os É comentários. legal, sabe por que é legal bater 1000 pra eu vir aqui contar essa história? Eu tô disposto a vir mesmo, se fizer sucesso esse negócio aí, se virar, né, se ajudar vocês, eu vou vir aqui falar, sabe por que eu vou falar? Porque talvez a pessoa que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente, aí ela fala assim, conversinha fiada desse cara, nunca fez nada, fez essas propagandinhas velhas aí, nunca largou porque quis largar, porque não virou nada. Se eu contar as histórias aqui que eu contei em off, aqui no podcast, meu amigo, aí vocês vão falar assim, um bagulho é tóxico mesmo, é pesado. Entendi por que você largou. Bom, vamos que vamos, gente. Curta, comenta e compartilha. Se inscreva no canal. Vai poder deixar a mídia social sua? É fechada a minha descrição? mídia. Eu tô tão preocupado com o funk que minhas redes sociais são todas fechadas. Não, de qualquer forma, então a gente vai pegar. Acho que tem o link do filme. Deixa o link do filme, vamos assistir o filme. O filme é legal. A gente assiste Já o que filme. não dá pra assistir minhas publicidades, mas não faz sentido, mas o filme é um bom trabalho bacana. Assistam. Legal. Ricardão. Obrigado. Obrigadão Rafa, mesmo. obrigado pelo convite aí, obrigado pela paciência. Valeu, tamo Espero junto. que tenha ficado bom, que tenha ficado legal. Opa, foi ótimo. E tô louco pra vir aqui citar nomes. Exposed. Valeu, Falou, galera. galera. Obrigado, Até mais. valeu.